necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário de toda a internet. Uau! Qual que é, Renê? É o Necessário Podcast. É o Necessário Podcast. Hoje Maravilha. ao meu lado aqui, olha ele de novo. Voltemos, piazada! Chegou, né, Renê? Tava com saudade. Você sabe por que eu fiquei um tempo sem vir? Ah, Porque nego bom não se mistura. Entendi. Renê tava meio sumido, você que acompanha a gente aqui. Fiquei de gancho. Hoje, muito feliz, episódio número 85, exatamente esse que você tá vendo na sua tela. Hoje ao meu lado o Renê. Como é que você tá, Renê? Tá bem? Tô bem, cara, graças a Deus. Feliz tô bem. da vida? Felizaço. Então tá bom, também tô feliz de ter você aqui. O meu irmão não está, porque ele é o mais rico do programa. Ele tá indo pra praia, Renê? Meu filho. Carnavalzão, o bicho vai. O cara saiu e foi pra praia, meu filho. E ele não falou, ele não me respondeu lá no grupo, mas tá bom. E a gente tá aqui ralando, levando conteúdo pra você, enquanto meu irmão está de férias. Muito feliz, episódio número 85, com uma pessoa muito especial, que eu gosto muito de conversar. Já tive o prazer de entrevistar uma vez, uma entrevista muito inteligente. Com certeza. Mas antes de eu falar com ele, eu preciso dar os nossos recados rapidinho pra você. O primeiro deles é do parceiraço, que é o patrocinador desse programa aqui, que tá chacoalhando o bambuzal, fazendo acontecer aqui. Ele agora chacoalha o bambuzal. Agora ele chacoalha. Number one. Agora ele chacoalha. É isso aí. É a MB Corretora de Imóveis, olha aí, ó. Que maravilha. É ele, meu filho. É isso aí. E ele vai falar pra você dessa empresa. Vamos lá. Para você que tá procurando um imóvel para locação em Foz do Iguaçu e região, vender o seu imóvel, administração de Airbnb, o telefone tá passando aqui no seu televisor, no seu iPad, no seu computador. Só entrar em contato, você vai falar comigo, meu amigo. MB Corretora de Imóveis, o melhor corretor de Foz do Iguaçu. Com certeza. Tá vindo pra Foz do Iguaçu, meu filho? Quer se hospedar num lugar legal? Quer alugar, né, uma casa, um Airbnb? Airbnb? Quer vir morar definitivamente? É com a MB Corretora de Imóveis, né, né? É isso aí. Porque quando eu falo, eu vou falando, você fala meio fino, depois eu falo grosso de novo, você viu? Percebi, eu não ia falar, mas... Não tem nada a ver isso com o programa. O nosso segundo recado... Ainda bem que eu coloquei um corativo aqui, que ele tá... Ó. O nosso segundo recado é muito importante pra você que tá me assistindo aí, meu filho. Se você vê aqui embaixo agora, ó, aqui embaixo, do lado do compartilhar, aqui do ser inscrito, do joinha, tem esse botãozinho escrito Seja Membro. Isso mesmo, meu filho. Você que quer ser membro do Necessário, tem uma mensalidade simbólica aqui para que você possa participar desse grupo de membro. Automaticamente, quando você assina, você já tem acesso a um link que vai lá pro Telegram, aonde a gente vai trocar ideia ali quase que diariamente, Renê. Eu mando um recado pra esse povo lá, o povo fala comigo, quer mandar uma pergunta, massa, manda por ali. Esse é o benefício. Esse é um dos benefícios. Além de ter essa prioridade para perguntas, ele vai receber algumas coisas exclusivas, bastidores. Conteúdo exclusivo. Vai saber quem que tá gravando com a gente durante a semana, antes de ir pro ar. Olha aí que maravilha. Então é tudo legal. É aqui no Clube dos Membros aqui, meu filho. Se você ainda não fez, clique aqui para você assinar, porque hoje mesmo eu já vou ler umas perguntas aqui que os membros mandaram lá nesse canal. Então, se você não mandou, meu filho, é difícil. Pelo chat aqui vai ficar difícil, vai ficar né, difícil, vai ficando para trás. Então tá lá. Seja membro necessário, porque você sabe, né? Vai sair de líder. É isso mesmo. Tão importante quanto esse é esse recado agora aqui para você que ainda não se inscreveu no Necessário Comentar, que tá passando o banner aqui. Ainda não tem nenhum vídeo lá, porque eu tô juntando uma galera para tá lá. Mas o programa Necessário Comentar é para você, meu filho. A gente vai falar de tantas coisas que não é falado aqui. Vamos responder perguntas lá. Vamos falar de assuntos específicos nesse canal. Então não custa nada. Tá passando o banner, corre nesse novo canal do Necessário Podcast, que é o Necessário Comentar, porque vai ser legal, né, Renê? Mas se vai, já é legal. E olha só, o nosso convidado aqui já tá com um sorrisão. O senhor sabia dessa ou não? Não. Não? Então tá. É necessário comentar. Só que o cara vai ter que ficar ligado lá, porque... Fazer uma pergunta interessante, né, pra gente comentar lá, né? Porque se fizer perguntinha também, nós vamos responder. Tá. Vai ser uns trem meio louco aí. Então, dependendo da pergunta, a gente vai escolher se você responde ou se o William responde. Isso. Eu geralmente respondo com mais carinho pra galera. Eu sou um cara mais centrado nas palavras, né, Renê? E você sabe que ele tem um apelido, né? A gente tá aproveitando também, claro, falando aqui, nós estamos com convidados aqui no nosso Isso, eu ia falar já, mas... mas eu vou vai lá, falar, poxa vida, né? Porque assim, a galera nos vê,
né, sabe que nós existimos, né? Nós somos reais, né? Uhum. E eu tava falando que esse povo abençoado, e só por contato pelo WhatsApp, acho que falamos umas 2 vezes por ligação, se não tiver enganado. Porque eles querem vir morar em Foz, tava atrás de um imóvel, né, Renê? Exatamente, veio através do Necessário Podcast e na entrou em contato comigo lá na corretora de imóveis para um imóvel aqui em Foz do Iguaçu. O pessoal de Curitiba. A família Castilho, meu filho. É isso aí, que maravilha. Tá que aqui sempre tá comentando presente aqui no chat. Hoje eles estão tendo a oportunidade de assistir aqui no estúdio. E eu estou muito feliz. Falo em nome do Renê, em nome do meu irmão também, do nosso programa aqui. Que é muito bem-vindo vocês aqui, né, Renê? Com certeza. Bem-vindo ao nosso estúdio, bem-vindo à nossa igreja, bem-vindo à nossa cidade. Muito bom. Já chegaram trazendo pastel pra mim, já me ganharam. Meu pastel filho. é top. Eu já acabei de comer um pastelzinho ali. Pastel com carne e ovo. Isso, até o Pastor João já comeu também. Eu ali. comi o de ovo, né? Porque vai quando é que eu vou comer outro. E é isso, minha gente. E o último recado, talvez o mais importante de todos aqui, eu não sei se você entende a dimensão da importância desse recado. É pra você, meu filho, que quer ofertar no Necessário Podcast. Você que quer dar uma oferta pra nós, Renê. Você que quer que a gente continue fazendo esse programa, mantendo tudo aqui. Eu não sei se você sabe, mas para que esse programa aconteça, existem muitas coisas que precisam ser sanadas aqui com dinheiro, Renê, sabia? Se não tiver a grana, não vai. Se não tiver bufunfa, não rola. Não tem jeito, gente. Os convidados são de prova aqui, que o negócio é meio sinistro. Foi né? sinistro. Você já viu hoje para começar a guerra que foi, né? Não é fácil não. Então, mas nosso desejo, na realidade, assim, quando nós falamos de oferta, para você que quer ofertar aqui no programa, você quer investir, você que quer abençoar esse programa, é para quê? É para que nós possamos ter uma infraestrutura de qualidade para que a gente chegue no ao vivo com muito mais rapidez, é claro. Isso vai trazer o quê? Interação com o público. Com certeza. O ao vivo, ele nos possibilita essa interação com vocês. Então, você quer fazer sua pergunta, quer que a gente lê a sua pergunta, até mesmo no próprio clube ali do Necessário, vai viabilizar tudo isso. Então, é por isso que a gente bate em cima disso. Nós temos uma meta que é chegar no ao vivo e com certeza a gente precisa de vocês para isso. É isso aí. E para você ofertar é muito fácil. Tá passando a chave Pix aqui embaixo, contato@redenecessario.com.br. É o e-mail de chave Pix. Você manda um valor pra gente, que todo o valor que entrar nessa conta é destinado para manutenção desse programa. Seja para equipamento, para pagar conta, enfim, é tudo por ali. Então, gente, abençoa o Necessário, que você vai nos abençoar e ser abençoado também. Certo? Acho que Perfeito. Agora é só aquele povo que ainda não se inscreveu, né, Renê? Tem gente que assiste e não se inscreve. É brincadeira, Não né? se inscreve, não comenta, não curte o vídeo. É difícil, é difícil. Eu tenho mais um recadinho depois que eu acabei de lembrar Então aqui. fala agora, vai. Não, fala dos inscritos primeiro. É isso aí, se inscreva no canal, Então abençoado. pronto, pô, gente, Caramba. pelo amor de Deus. Vamos se inscrever. E o recadinho para aquele povo que tá pegando os nossos cortes. Cortes. Os vídeos fazendo os cortes. Gente, tem gente, Isso olha, é importante. eu tô recebendo muito e-mail, muito recado da pessoa. Posso usar o material? Posso fazer corte no necessário? Pode abençoar. Você pode fazer, pode criar seu canalzinho. Tomara que comece a rentabilizar lá pra você, desde que você dê os créditos necessários pro Necessário Podcast. Tem gente que tá pegando o nosso vídeo, tá tapando os nossos patrocinadores, a nossa marca, e colocando a marca deles. E daí o YouTube vai lá e derruba o vídeo deles, eles ficam bravos comigo. E aí fica bravo. Então, gente, nervosinho. vai fazer, Tem que fazer. Faz direito, coloca o link do programa certo, destina a galera pro programa certo. Quando a galera comentar aí no seu canal, olha, de onde que é o vídeo, fala de onde que assim você não vai ter problema, certo? É isso, Renê? É isso aí, fica É esperto. isso. Fica esperto, porque YouTube é coisa séria, senão você vai pro chão. Então é isso. Eu tenho o prazer hoje de falar com esse pastor que já apareceu aqui dando os comentários no começo, que é pastor lá na Igreja Verbo da Vida, uma pessoa muito gentil, muito abençoada, que já esteve aqui com a gente falando de um assunto tão necessário que era a depressão. Hoje a gente vai continuar esse assunto e falar de outras coisas
mais polêmicas ainda. Polêmica. Eu tô falando Mas nada fica mais, aí. nada menos do que o Pastor Frazão. Vou bater Isso palma pra aí, ele, pastor. porque o Pastor Frazão voltou, rapaziada. É muita Pô. graça. Que maravilha. Como é que você tá, Pastorzão? Eu tô ótimo, melhor agora aqui com vocês. Tá feliz demais? Eu adoro estar aqui, é um privilégio poder estar aqui. Ai, com que vocês. bom. É uma E esse bênção. sotaque, Renê? Esse sotaque aí é brincadeira, hein? Deixa a gente É lá da- perdido. E tem sotaque. Eu acho que não tem, não. É vocês que só. Tem sim. Tem, não. E fala rápido ainda, né? Fala rápido. E fala rápido, Fala pra rápido. ajudar ainda, né? Fala rápido, alto e com sotaque. Não é Tiago, né? É Tiago, Não, né? Tiago não existe. Tiago não existe. Não Existe existe. Tiago. Se eu chegar em Pernambuco falando, pai, abra a Bíblia no livro de Tiago, ele me dá uma pisa. Ah, vai ficar bravo. Aqui a gente já falado lá no livro daquele piá lá. No Fala, pi- é, piá- no piado. É leite. Pastor, é um enorme privilégio pra gente receber você aqui. Brincadeiras à parte, todas as vezes que a gente te convidou, você prontamente atendeu. Deixou alguns compromissos para estar com a gente. E eu espero que a gente consiga levar informação pra galera de um assunto tão delicado e polêmico como esse que a gente vai falar. Mas eu fico muito feliz de te receber aqui de verdade. Amém. Certo? Amém. Glória a Deus. Eu quero começar, pastor. A gente vai falar um pouco hoje, vamos dar algumas pinceladas ainda em cima desse assunto tão pontual que é a depressão nos dias de hoje. A gente já falou da primeira vez que o pastor esteve aqui, que nos últimos anos, Renê, houve um avanço muito grande da depressão até no público cristão, público principalmente. Comentamos até de pastores que vieram tirar a própria vida com esse problema pontual que é a depressão. Esse crescimento da tecnologia, de tudo que veio, enfim... Da pessoa querer as coisas de imediato, essa ansiedade, tudo isso que aumentou essa depressão. Mas pra gente começar a falar nesse assunto, lá no Clube dos Membros, lá no Telegram, pra galera que assinou o canal, eles souberam antes que o pastor iria estar aqui e eles fizeram algumas perguntas. E eu queria falar pro pastor começar já o programa com essas perguntas pra Amém. gente entrar nesse assunto da depressão. A primeira que eu quero ler pro pastor é da membra do canal lá, que é a Joyce, cara. Joyce Ribeiro. Aí, Joyce. Um abraço pra você e eu vou ler sua perguntinha aqui, ó. Ela disse assim, pergunta pro pastor, ela queria saber como vencer a depressão quando ela tá ainda lá no comecinho, quando você ainda não foi arrastado pro fundo do poço, quando você tá sentindo os primeiros sintomas depressivos. Como que quebra isso na raiz? Como que faz? Eu acredito, Joyce, que da mesma forma como nós saímos, se estamos lá no ápice da depressão, é a mesma forma que saímos quando estamos no início da depressão. Eu acredito que a depressão é uma enfermidade tão nociva que ela não tem quantidade homeopática segura. Se é início, se é no meio, ou se é no ápice daquilo que ela pode nos afetar, ela faz mal de todo jeito. E a forma de sair é a mesma forma, assim... Tô querendo pular etapas e vamos lá. Para sair da depressão, o primeiro passo é não entrar. Mas como, pastor? Guardando o nosso coração, guardando a nossa alma. A Bíblia fala que nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas renovar a nossa alma, renovar a nossa mente. Se você puder e observar, muitas das vezes a depressão ela vem por um caminho onde nós permitimos que é uma área onde a mente não está renovada. Às vezes nós temos força para trabalhar de manhã, acorda 5 horas da manhã para trabalhar, mas nós temos medo do dia de receber. Então a depressão vai vir por um caminho onde nós não estamos fiscalizando, onde a gente não está ali observando. E muitas das vezes somos pegos de assalto. E a gente fala, mas rapaz, eu estava cuidando disso aqui, mas ali não. Então se você já percebeu, você já está no... Assim, a atalaia está ligada ali. Você está percebendo que no início tem vindo uma tristeza, tem vindo uma falta de ânimo. Então, renovamente nessa área. Se é no casamento, se é no trabalho, se é na vida secular, seja no relacionamento de família, observa qual é e onde você está perdendo a motivação e começa a lavar essa área pela palavra. Se é casamento, lê os textos bíblicos sagrados sobre casamento e a segurança que a Bíblia fala sobre o casamento nessa área. E a tristeza que está ficando
cada vez mais intensa, até chegar a um nível de depressão, nessa área ela vai ter que bater em retirada. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você chega em um ambiente que você percebe que está sendo colonizado por medo, pela depressão, a ansiedade, tenta colocar a palavra, renovar a mente nessa área. Por isso que tem pessoas que são extraordinariamente bem-sucedidas em uma área e em outra área pega depressão, adquire, acometido, tomado de assalto na depressão. Por quê? Porque cuidou de uma área e outra área não. Então, renovar a mente é o primeiro passo para que, seja no início, no meio ou no fim de um diagnóstico de depressão, você não entre, ou você não esteja, ou você saia. É renovar a mente. Quando você renovar a mente, e não só renovar a mente, e ter muito cuidado com o que você usa para renovar. Por exemplo, a minha esposa comprou um livro recentemente, e era um livro vendido em uma livraria evangélica, mas o conteúdo do livro não estava à luz da palavra. Então, antes de você descobrir qualquer outra coisa, descubra qual é a sua realidade em Deus, na palavra de Deus. E depois de você descobrir qual é a sua realidade em Deus, na palavra de Deus, você pode procurar outras coisas. Porque ainda que você não esteja vendo a realidade bíblica se manifestar na sua vida, essa é a verdade. Então, outra coisa que você esteja vendo, mas não está à luz da palavra, essa é uma mentira. Ainda que você esteja vendo a realidade que vai nos alcançar e nos libertar e nos assistir, é a realidade da palavra. Então, para você, Joyce, que você quer sair, está percebendo que está entrando, então começa nessa área, que tem vindo uma depressão, que tem vindo uma tristeza acima do ponto, que você está percebendo que está demorando mais para perdoar, que está demorando mais para... Então, nessa área é que você precisa lavar com a palavra. Por exemplo, a depressão vem muito por percas. Você perde. E aí você fica pensando nessa perca, pensando nessa perca. Então começa a lavar pela palavra isso que você perdeu. Seja o que for, seja quem for, Cristo é suficiente para alimentar você nessa sua ausência, nessa sua falta. É isso aí. Espero que você tenha entendido, Joyce. É muito interessante, René, até falar sobre isso. Como é interessante, pastor, que as maiores guerras de um homem e de uma mulher, eles nascem na mente, cara. A mente, ela é a entrada das maiores batalhas do ser humano, acredito eu. Porque quando você se perde na sua mente, quando você deixa um pensamento contrário, enfim, ele fazer morada na sua mente, você tem a sua vida regredindo. Eu passei isso, falei isso no começo do primeiro episódio que eu tive com o pastor Frazão, que quando eu perdi o meu pai, Sim. eu procurava algo para me punir. Eu vou tentar explicar isso. Por exemplo, eu tentava achar um momento que eu desapontei o meu pai, o que eu fiz ele triste, para eu me punir. E eu não encontrava e eu me sentia mal por isso. Eu tentava encontrar alguma coisa na minha mente para eu sofrer mais e eu não conseguia. Uma batalha imensa na mente. Então, assim, isso que o pastor está falando, pode até reforçar a minha fala, a questão da mente é algo muito importante nessa guerra, né, pastor? Exatamente, porque ela vai definir o sucesso ou a derrota. Quando Davi foi enfrentar Golias, na cabeça de Davi ele já tinha vencido. Não tinha dúvida. Então, independente da circunstância que estava levando... Olha o que eu falei no início. Que não importa o que você está vendo. O que importa é a sua realidade em Deus. Para Davi, ele estava vendo uma resistência. Mas para Davi, ele já tinha vencido. O Golias falou, não, eu vou matar você, você pensa que eu sou um cachorro? E ele falou, não, ainda hoje eu vou dar a sua cabeça para as bestas feras do campo. Então Davi já tinha vencido. Davi teve medo? Provavelmente sim. Ele se entregou ao medo? Não. Então não se entrega, não baixa a guarda. Lava a área que está sendo atacada por essa enfermidade com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. E procurar culpado é interessante. E muitas das vezes a gente acaba usando isso como um escudo, né? Você queria... vou usar uma coisa bem rasa para falar de uma coisa bem profunda, mas você queria maquiar a dor. Né? Queria passar uma maquiagem da dor que você estava sentindo e procurava e achava você como culpado. Né? E você não tinha culpa. Né? E o que a gente faz pela palavra? A gente descobre que em Deus nós somos justificados. E se existia uma culpa, ainda que existisse, Ele já tinha te perdoado. Então, Joyce, a dica, o conselho, o caminho que eu vejo é lavar essa área pela palavra.
Então, se precisa, eu tô com uma nota no meu coração que é meio que perdão. Então, se você precisa perdoar alguém, guardar ressentimento é como tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, libera perdão. Quando você liberar perdão, você já vai ver que não tem brecha para essa tristeza. E eu tenho uma clara direção, que é algo relacionado a isso. E Joyce, e assim, perdoar não é adquirir amnésia. Perdoar é quando você lembrar isso não te ferir. Então você não vai esquecer o mal que foi feito. Você vai lembrar, mas esse mal que foi feito não vai ter poder de te influenciar. Você vai acordar pela manhã, domingo de manhã, e quando você for sair para fazer alguma coisa com a sua família, e você lembrar o mal que foi feito, você não vai ficar triste. Você vai lembrar do mal que foi feito, mas você decidiu perdoar. Então não é Deus que vai pegar nos seus braços e falar, Joyce, perdoe. É você que vai tomar a decisão de perdoar, de liberar perdão. Então, seja qual for a área, Joyce, coloca a palavra em primeiro lugar. Ainda que você não esteja vendo, a palavra de Deus é a realidade que vai mover a minha e a sua vida. Falou tudo. Porque a falta de perdão é um caminho para depressão, né? Demais. Perdoar outras pessoas e se perdoar. É uma porta gigante aberta, né? É isso. A segunda pergunta que eu tenho anotado aqui, por coincidência ou não, é do Marlon Castilho, que é um cara que está aqui hoje dentro do estúdio e que é membro lá do canal também. Foi o primeiro membro. Por isso que ele está aqui hoje. Esse cara é demais. Esse cara é fantástico. E ele fez uma pergunta muito interessante aqui também, que é muito pontual dentro disso, que é assim, ó. O que dizer para as pessoas que acham que a depressão é frescura? Porque tem muita gente que acha que depressão é frescura. E mais, o que dizer para essas que acham que é frescura ou que ela é uma doença exclusiva de quem não é cristão? Ou seja, se você é cristão, você não pode ter depressão. Não. Se é cristão, você não pode ficar com depressivo. O que é frescura, pastor? É uma doença específica de quem não conhece Jesus? Não. Eu vi muito homem de Deus e essa foi a razão pela qual eu comecei a estudar sobre depressão. Eu conheci um homem que era professor das escolas bíblicas dominicais. O homem era uma referência para mim. Eu costumo falar que os meus heróis, quando eu era pequeno, eram pregadores, né? Eu via eles pregando e eu queria ser feito aqueles homens. E um desses homens que era uma referência para mim, pai de 3 filhos, casado, professor de escola bíblica dominical, guardião da visão, se suicida. O cara tira a própria vida. E aí depressão não é. Na realidade, essa cultura que nós temos de colocar, de diminuir ou de aumentar a circunstância na vida alheia é antiga. Né? Não, se não sou eu que estou passando, então não é pesado. Ou então, se sou eu que estou passando, é muito pesado. Né? Mas não é frescura, é uma doença que pessoas da Bíblia tiveram e que a ciência consegue comprovar. A ciência hoje consegue dar um diagnóstico da depressão. Então, existem hospitais no Brasil especializados em depressão. E uma das definições que eles dão, o Hospital Santa Mônica, por exemplo, ele diz que a depressão vem pela a potência que nós damos aos pensamentos negativos. E a Bíblia fala que os pensamentos negativos não podem dominar a nossa vida. Então, a ciência entrou em um acordo com a Bíblia. Não foi a Bíblia que entrou em um acordo com a ciência. A Bíblia veio primeiro. Então, a ciência entrou em um acordo com a Bíblia e disse que realmente acontece isso. Que se a gente ficar pensando em coisas negativas, isso pode se tornar uma depressão. Não é frescura, ela existe e ela está tirando a vida de muita gente boa por aí. E também não é uma enfermidade exclusiva para quem é ímpio, para quem é incrédulo, para quem não é. Não, ela não escolhe religião. A depressão ela vai entrar naquela pessoa que não renova a mente. E a depressão, pastor, ela não está ligado diretamente apenas ao pecado. Não. Por exemplo, a pessoa pecou, cometeu um pecado lá e ficou mal com isso e começa a entrar num estado de depressão. Segundo a ciência, o Hospital Santa Mônica, ele diz que a depressão vai chegar, as doenças psicossomáticas vão chegar pela falta de equilíbrio nos pensamentos. Quando você perde a mão e você não é mais o agente e você é um passageiro. Quando você se torna um passageiro das suas emoções, você tem um grande risco de se tornar uma pessoa depressiva. Porque agora não é mais você que comanda, agora você é comandado. O irmão Rega, é um homem que fundou o Rema, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que os pensamentos são como pássaros que passam sobre a nossa cabeça.
Eu falei isso no último podcast. Já disse isso aqui também. Já disse, né? E é interessante, cabe muito bem nesse momento. Ele diz que nós não conseguimos evitar que um pássaro passe na nossa cabeça, mas nós conseguimos impedir que ele faça um ninho. Então, o pensamento negativo, o pensamento mal, ele vai passar pela nossa cabeça. Mas sou eu e você que vai decidir se ele permanece lá ou não. Então, quando a má sugestão vier, por exemplo, isso cabe muito bem também para tentações. A tentação veio para Cristo Jesus. Jesus era ímpio, Jesus era incrédulo, Jesus era pobre de espírito. Jesus era o Filho de Deus, a expressão exata do Pai. Mas ele foi tentado. E tentação não é pecado. Então, nós podemos ser tentados na alma, em querer ficar triste. Isso não é pecado. E nós precisamos entender que quando ela vier, nós precisamos, como eu falei lá para Joyce, precisamos lavar com a palavra. Assim como Jesus disse lá para o diabo, quando ele falou, transforma essas pedras em pães, e ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, nós precisamos entender que nós, se somos crentes em Cristo Jesus e acreditamos que Ele é suficiente, nós vamos conseguir vencer nos princípios dele. E nos princípios de Cristo é lavar a área que precisa ser lavada pela palavra. E aí, seja cristão ou não, ela ataca qualquer um que baixar a guarda nas emoções. Baixou a guarda nas emoções, seja alto, baixo, branco, amarelo, ele vai ser cortejado pela depressão. E eu acho que o pastor até já respondeu essa pergunta sobre a exclusividade de ímpio e a gente pode dar uma referência bíblica muito forte, que eu acho que é a Ana. A Ana é a maior expressão de depressão da Bíblia, talvez. É uma mulher que conhecia Deus, uma mulher que tava, mas ela tinha sintomas depressivos. Isso. A Bíblia fala que ela não comia, Isso. que ela só chorava, que ela tinha a vida amargurada, que, enfim, não é uma doença específica para aquele que não conhece Deus, né, pastor? Não é. E, por exemplo, a Ana, ela chorava de tal forma que as pessoas pensavam que ela estava embriagada. Imagina. Você vê que a depressão, ela vai tornando você um passageiro. Eu não estou falando que Ana teve depressão ou que ela não teve depressão. Eu estou falando que Ana se tornou passageira em algum momento. Mas, contudo, quando ela decidiu lavar aquela área pela palavra, Deus escutou a sua oração. É isso aí. Esse é o caminho. Lavar a área que precisa da palavra. Lave pela palavra. Lave pela palavra. Independente do que você está vendo, a palavra é suficiente. Então agora também para encerrar talvez esse assunto, eu vou falar de uma pergunta de um inscrito agora que sobre o que o pastor Frazão ia estar falando aqui. É aquele tipo de pergunta que é muito difícil de responder, na minha opinião. Porque eu acho que a gente não teria resposta exata para isso. Mas é o Hamilton. Hamilton mandou uma pergunta hoje. Um abraço para o Hamilton. Um abraço, Hamilton. Sobre que o pastor ia estar aqui para falar sobre depressão, e ele fez uma pergunta muito polêmica. Pergunta para o pastor se uma pessoa que estava doente de depressão e tirou a própria vida conhecendo Jesus, ele perdeu a salvação. Aí é difícil de responder isso aí, né? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, que ao vencedor daria o direito de sentar-se comigo, assim como eu venci e estou à destra do meu Pai. Eu acho que quem vai ter essa resposta aí ou é Deus ou é Jesus. Eu não estou lá. Tá vendo aí? É difícil responder. É porque assim, você consegue perceber que as pessoas confundem o evangelho de Jesus Cristo com uma religião? O evangelho de Jesus Cristo é vida. Uma religião é uma lista de coisas que você deve ou que você não deve fazer. Isso é uma religião. As pessoas pensam que você vai chegar no evangelho de Jesus Cristo e agora tem. Então você recebe aqui uma folha, no caso agora um iPad, com 512 gigas de coisas que você deve fazer e com mais 512 gigas de coisas que você não deve fazer. Né? E as pessoas estão tão preocupadas, eu não estou falando que é o caso do amigão, Sim. que ele está tão preocupado com quem vai para o céu e com quem não vai para o céu, e às vezes ele está esquecendo da gente. Né? Eu acredito que o evangelho é mais sobre você do que sobre o outro. Por que o evangelho de Jesus Cristo faz sentido? Porque quando Jesus veio, ele transformou você e não seu amigo. Quando nós chegamos no evangelho, nós queremos que Deus transforme a outra pessoa. Por exemplo, aquela mulher apaixonada pelo marido, ela ora de madrugada 3 horas da manhã e fala: pai, muda ele, muda ele, muda ele, muda ele. E se ela for ler o evangelho vai estar lendo, vai estar falando: mude você, mude você, mude você, mude você, mude você, mude você. Então, eu não posso ter a ousadia de falar que quem vai para o céu ou quem não vai. Uma coisa é certa: as pessoas que chegam ao evangelho, elas descobrem uma percepção de vida diferente. E a pessoa que tira a sua própria vida em um quadro de depressão, ela se tornou uma passageira. E aí cabe a Deus julgar. É isso aí.
Só que é um assunto bem polêmico. é porque polêmico. o próprio pastor citou aqui de um amigo, cara, porque assim, uma coisa... Vamos falar dentro da nossa religião, né, Renê? Dentro do que a Sim. gente acredita. Uma coisa é a gente falar, poxa, o cara não teve uma vida com Jesus, o cara não teve experiência com Jesus, o cara não... Mas assim, eu conheço também pessoas que, cara, profundos em Deus, que sabem quem é Deus, à luz da palavra, que estudou a palavra, que... Enfim, cara, e que num momento de loucura foi... E aí, né? E acometeu essa situação. É como o pastor colocou, muito bem colocado, quem somos nós para definir quem vai ou quem não vai, ou quem foi pro inferno ou quem não foi pro inferno numa situação dessa. Mas eu acho que é importante lembrar, pastor, que nunca, numa situação dessa, que a pessoa chega a esse nível de tirar a própria vida, quer dizer que a doença ou a doença psicossomática, ela já está tão encrunhada dentro dele que ele já não tem mais o sentido. Se tornou passageiro. Ele já não tem mais o sentido da emoção. Ele já não consegue definir na razão o que é certo ou o que é errado. O que está fazendo. Porque a prova disso, a gente vê tantas pessoas cometendo barbaridade que quando você olha e enxerga a pessoa assim como um ser humano, você fala assim, uma pessoa com um pouquinho de razão, de intelecto, não vai fazer o que essa pessoa fez, né? Então, realmente é complicado a gente definir, mas e encarar e entender como uma doença. Isso. E essa pergunta é interessante porque ela não só revela o nosso coração sobre a depressão, ela revela sobre muitas coisas, né? Nós estamos, às vezes, com o disjuntor da avaliação alheia ligado o tempo todo. E isso realmente não é a agenda de Jesus. A agenda de Jesus é: vinde você, vem você, vem você, vem você. Há uma disposição muito grande, cara, uma predisposição muito grande dentro da religião disso, de tipo, não, isso aí não tem salvação pra ele, isso aí não foi salvo e tal. Mas, cara, à luz da Bíblia, como que a gente vai medir isso? Como que a gente vai passar por cima? Eu vou dar um exemplo assim, bem, como o pastor usou uma palavra, bem raso, assim, tipo, existem pessoas que acreditam, com todo respeito, mas eu não preciso concordar, existem pessoas que acreditam que se uma mulher colocar um brinco, ela perdeu a salvação. Isso. E eu fico pensando assim, cara, o sacrifício de Jesus para dar... Ele é tão frágil a ponto de um brinco tirar a salvação de uma mulher? Não entra na minha cabeça essa fragilidade da salvação. Ah, William, mas você tá falando de porta larga, então. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que muitos dos cristãos têm essa predisposição em colocar no inferno e no céu, e eu não sei de onde que o povo tira isso, pastor. Isso. E como eu falei, eu iniciei falando de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, porque quem pode colocar o tirar do inferno não somos nós, né? É ele. Ele foi o vencedor. E na realidade, o que move meu coração é que eu descobri um Deus que nós vamos chegar até ele pela fé. É pela fé. É pela fé. Então, aquele rapaz, ou aquela mulher, aquele senhor, aquela senhora que tirou a sua própria vida quando estava em um quadro de depressão, a Bíblia fala que para ir para o céu tem que crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Crer em Jesus. E ponto. E ponto. E o resto? E aí o resto é ele e Jesus. Porque quem sonda os corações é Deus. Ah, mas a Bíblia fala que quem tira a sua própria vida vai para o inferno. Então, amém. Eu prefiro não julgar. Aí você fala, então você está se ausentando da responsabilidade. Não, eu não estou me ausentando da responsabilidade. A gente está falando de alguém que estava doente e que estava precisando renovar a sua mente nessa área. Enfim, ela morreu. E agora segue o juízo. Pastor, mas eu vou discordar do senhor de uma coisa. Certo que o senhor está se ausentando de uma responsabilidade que não é sua. Exatamente. Porque não é sua de julgar. Exatamente. Não é verdade? Aprendi mais um aqui. Ué. Não Exatamente. Cara, esse assunto é embaçado de falar. E assim, é complicado de falar porque... E ao mesmo tempo é simples. Né? Como é simples? Eclesiastes fala, Deus nos fez simples. Somos nós que complicamos tudo. Sabe como é que termina o versículo? É só amar. Se você amar aquele cara que deu um tiro na cabeça, você não vai estar julgando ele se ele foi para o inferno. Ou se ele foi para o céu. Né? Então eu acredito que o Evangelho de Jesus Cristo é mais sobre você do que sobre o outro.
Então esquece esse negócio aí, cara, do cara que vai pro céu, o cara que não vai pro céu, o cara que furou. Existe perca de salvação? Eu acredito que sim. Hebreus fala, capítulo 6, versículo 4, que aquele que provou. Eu tenho que me render ao texto. Vai lá. Quando você procura, eu vou falando com o René aqui. Hebreus 6, 4. Já achei. Já achou? Então vai. Então vai lá. Segue o fluxo. Olha só. Tecnologia. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram as boas palavras de Deus e os poderes do mundo vindouro e caírem. Sim, é impossível outra vez que sejam renovados para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo os filhos de Deus e expondo a ignomia. Então, se esse rapaz, esse personagem, Beltrano, feiticeiro do Nordeste, ele deu um tiro na cabeça e antes ele fez isso aqui, ele não tá no céu. Tá, mas isso aí é muito mais sobre um apóstata do que um cara que tava doente, na minha opinião. Então. Né? Não é? Pra ele discorda de mim? Não, pra ele perder a salvação, ele tinha que ter feito isso aqui. Então, entendeu? Tipo, é muito mais sobre um cara que, não, eu conheci Jesus, conheci tudo isso aqui, mas eu não quero saber disso aqui, vou pra isso aqui. É muito mais sobre isso do que sobre um... Não tô defendendo aqui, não estamos sendo, né, um defensor dos... Não é isso que nós estamos falando. Mas assim, é que muita gente coloca a gente no inferno baseado em achismo. E o que é que eu acho assim? Eu sempre vou levar o evangelho para mim. Se eu estou colocando as pessoas no inferno, onde eu estou? Muito bom. Gostei. Porque é o seguinte, eu sou pastor. E eu levo as pessoas para onde? Para a igreja. Onde o senhor tá? Onde eu estou. Se você pegou isso aí? Você pegou, meu filho? Você que tá assistindo aí, você pegou essa chave? Falar igual o pastor Luiz Tony, né? Abraço, pastor. Luiz Tony, grande amigo. É muito complicado isso. Essa fragilidade da salvação é uma coisa que me incomoda bastante, assim. Eu tive alguns vídeos aqui, pastor, do próprio canal, de alguns assuntos, até de costumes e tal, cara, que eu fiquei inacreditável, assim, de ler o que a galera comenta lá sobre essa questão de salvação e perca de salvação, sabe? Sim. Uma fragilidade da salvação muito grande. Mas se o problema da depressão, o cara que é depressivo, hoje em dia, ele tem esse problema de depressão, for constatado que é só demônio, que é só coisa espiritual, quase ninguém tá salvo. Tá todo mundo fora da palavra. Porque, cara, o que tem de gente hoje, e eu não tô falando de gente que passa dificuldade, não. Tem muita gente que tá assistindo aqui que tem dinheiro, que tem a vida toda confortável, que tem condição de tudo e vive depressivo. Pastor. Exatamente. E eu acho o seguinte, eu acho que a depressão, ela tá ligada a uma predisposição. Não é... Existe influência do diabo, existe, cara. Nós somos pastores, né? Nós estamos falando do reino espiritual aqui, existe. Mas eu não acredito que um homem que é cheio de Deus ali, fala em línguas estranhas, ora, ele está possesso pelo demônio. Eu não acredito. E aonde Deus está, não há trevas. Alguém já disse isso e não fui eu, né? Então Deus está ali, então não há trevas. Agora eu acredito sim em pessoas que se deixam ser levadas, cortejadas por uma enfermidade. Eu acredito. E o pastor acha que tem uma galera que assiste a gente também que talvez faça essa pergunta. Tem uma parcela do povo cristão que ele acha que a depressão tem que ser tratada intimamente e exclusivamente com oração, com Bíblia. O pastor acha que é de grande valia procurar um profissional, que seja um psiquiatra, um psicólogo, tomar um remédio? Isso é errado? Isso é contra a fé? Ele está renegando o milagre? Ou é uma coisa que caminha junto? A fé, a consciência, né? A renovação da mente junto com a medicina. Como que o pastor vê esse equilíbrio? O equilíbrio. Eu acredito que a medicina tem sua parte, como a gente falou no primeiro programa, tem sua parte, e no meu ponto de vista, a medicina nós temos que deixar ela no lugar da medicina. Ela tem que ir até onde ela assiste. Então, partiu dali, eu creio que a fé é suficiente. Então, você vai lá, por exemplo, vamos deixar aqui exagerado. Você procura um profissional da área e ele fala que você não precisa ler a Bíblia para sair desse quadro. Eu acho que ele está errado.
Agora, se você procura um profissional da área e ele fala, toma esse remédio aqui, que eu estudei 8 anos aqui para falar sobre esse remédio. Você toma esse remédio lá, continua lendo tua Bíblia, continua renovando tua mente, continua indo para a igreja, continua se aconselhando, pratica um esporte físico. E aí, para mim, ele está sendo um bom profissional. Na minha avaliação, um homem profissional, natural, ali, da ciência, que não quer excluir a palavra de Deus e o poder dela, para mim, é válido. Agora, se você procurar um profissional que ele vai querer excluir o sagrado, eu acho que ele está, no mínimo, sendo ignorante nessa área aí. Eu falei isso do primeiro programa. O programa não é repetido, tá? Nós estamos falando de novo de um assunto. Você que está assistindo aí, você não comete chatice aqui nos comentários que eu vou ter que bloquear você. Não é repetido, tá bom? E você já fez isso, pastor? Não é repetido. Mas ele é o conhecido como o Block. O Zé Bloqueador. Mas assim, eu disse da primeira vez que o pastor veio, e eu volto a repetir hoje, porque a gente está falando no mínimo com centenas de milhares de pessoas a mais do que daquele dia, né? Eu volto a repetir que quando eu tive esse quadro de depressão, com a perda do meu pai, há 2 anos atrás, eu não aceitava que eu precisava de ajuda. Eu achava que eu podia resolver sozinho. Era autossuficiente. Que eu era suficiente ali. Não, eu conheço Jesus, eu conheço a palavra e tal, e eu vou passar meu momento de luto aqui. E um dia minha esposa teve esse insight. Ela pensou assim, cara, se você não ir, você vai acabar com tudo. Tá indo pro fundo do poço. E quando eu procurei um profissional, quando eu deixei essa cabecinha de pequenininha desse pensamento de tipo, eu não preciso de ajuda, e eu procurei um profissional, o cara fez toda a diferença pra mim, porque ele conversou comigo, ele me passou um remédio e eu comecei a tomar aquele remédio e eu melhorei. Até o dia, como eu disse da primeira vez, que eu tomei a decisão de não estar depressivo mais. Aí eu parei de tomar o remédio e segui minha vida. Mas naquele momento, pra mim, a medicina, a ciência, o remédio, ele fez toda a diferença na minha caminhada. Você falou sobre isso, veio uma nota do meu coração aqui. O que acontece? Você falou que muitas vezes as pessoas, na sua experiência, que as pessoas falam, não, eu tenho um Cristo Jesus aqui, ele está comigo e eu vou sair dessa. Todo mundo diz isso. Amém? Não estou falando que foi o seu caso, mas todo mundo diz isso, mas ele não pratica o que está na palavra. O cara fala, não, eu tenho Jesus, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo e vou sair dessa. Mas olha o que a palavra fala sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 6 fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Antes, tornar tudo conhecido diante de Deus, com petições, orações, súplicas e com ações de graça. Ou seja, não andar ansioso é o que a Bíblia fala. Então você fala, não, eu estou em um quadro de depressão. E eu tenho Cristo Jesus, tenho a palavra e vou sair dessa. Então você tem que cumprir o que a palavra diz. A palavra fala que você não pode andar ansioso, então torne conhecido e depois dê graças. Você já viu uma pessoa depressiva dando graças a Deus? Celebrando? Então, se essa pessoa que fala que está com depressão, ela diz que tem Jesus, que ela tem a palavra, que ela tem o Espírito Santo, então para ela ter Jesus, ter a palavra, ter o Espírito Santo, ela tem que praticar o que está na palavra. Falar que tem Jesus e não estar praticando o que Jesus diz é complicado. Então, se você tem Jesus, então você segue o conselho dele. Não, aí você sai. Porque a primeira coisa que a depressão rouba é a alegria, cara. É a primeira coisa. E a Bíblia fala que a gente não deve andar ansioso antes celebrar. Uau! Celebrar como? Uma atitude de fé. Porque fé é o quê? Fé é a certeza da coisa que não existe. Então você torna conhecido. Pai, tá acontecendo isso aqui, ó. Aí você suplica, por favor. Depois que você suplicou, agora é só render graças. Pai, obrigado, porque eu creio que o Senhor vai resolver isso aqui. E aí você tem Jesus. Agora, falar que tem Jesus e não está seguindo os princípios dele, você não vai ser lavado pelos princípios que ele defende. E biblicamente foi exatamente o que Ana fez. Quando ela identificou o problema, ela falou pro sacerdote, não tô chorando porque eu tô bêbada, não, é isso e tal. A Bíblia fala que ele falou, então que Deus te conceda o que você está pedindo. Isso. Imediatamente o versículo diz assim, ela enxugou as lágrimas, foi comer, ela mudou a postura, cara. Ela falou, agora então eu vou descansar. Recebi. Recebi. Pastor, você sabe que tem muitas pessoas que pensam o seguinte, quando relaciona ao quadro
de depressão, quadro depressivo com a religião e o remédio, tem pessoas que colocam em xeque a fé. Se eu tomar esse remédio que o profissional me indicou, então quer dizer que eu não tenho fé para que Deus me tire disso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa forma paralela. Como que um indivíduo tem que entender isso? De ser medicado, de procurar um especialista de uma forma paralela para que isso não crie, não gere mais um conflito. Certo. Quando nós temos 3 filhos e o que está mais fresco na minha memória é o nascimento da última, a Aurora. E quando minha esposa foi dar à luz, foi um parto normal e depois ela teve que tomar alguns remédios. E eu não vi a ausência de fé ali. É porque a gente coloca a depressão em um lugar e a dor física em outro. Mas as duas são enfermidade. São enfermidade. Então, a dor que minha esposa estava sentindo, que ela teve que tomar lá um analgésico porque ela deu à luz, é a dor que uma pessoa está sentindo lá na sua alma. E ela tem que tomar um remédio. Não tem diferença. Sabe qual é a diferença? O óculos que nós estamos usando. Isso aí tem diferença. Eu volto a falar o que eu disse a ele. Se a ciência invadir o campo da fé, ela está errada. Toma um remédio e pratica ações de graça que tu sai disso aí. Na verdade, a pessoa que pensa assim, ela é complicado, porque ela tem que largar de tudo, então. Exatamente. Tipo, né? Não pode usar nada. Você não pode usar. Então, se tiver chovendo, não usa o guarda-chuva. Ora e fala pra onde tá caindo o pingo, não cair em você. As coisas que ficaram aqui pra gente usar, tem que usar. Se tá à disposição, usa. Isso. É na minha opinião, né? A ignorância é tão grande, pastor, que as pessoas não praticam, às vezes, nem exercício físico. Vou adoecer. Não, adoece, cara. E morre. Quando você quebra um princípio bíblico, você é quebrado por ele. Você sabe que a primeira coisa que o psiquiatra me indicou foi isso aí, né? Isso. Vai fazer exercício físico. Isso. E toma esse remédio aqui. Até porque ele desintoxica, né? O exercício, ele desintoxica o corpo. Quando você né? sua ali, né? De fato. Isso. É importante. Então é isso. Acho que esse assunto é muito complexo. Não digo complexo, ele é bem sensível de falar, porque é um problema bem pontual que tem muita gente que passa por isso, e quantas vezes a gente puder e for necessário a gente tocar nesse assunto, nós vamos tocar aqui, né, pastor? Vamos falar de várias vezes. Agora a gente vai fazer vai mudar um pouco a chave para falar de um outro assunto que tem gente que fica depressivo só de falar desse assunto. Esse a gente já pode começar a sorrir porque ele é mais leve, né? Tem gente que só de saber que eu vou falar disso já entra em depressão. Depressivo. Já ficou depressivo. Esse episódio não é pra mim, né? Que o pastor disse uma coisa hoje que me chamou a atenção. Ele disse uma frase assim, que esse é o assunto mais frágil, delicado, né? Sensível. Mais sensível da igreja, tocar no dinheiro, falar de dinheiro, né? E eu tenho tanta pergunta que foi enviado aqui para falar sobre dízimo e oferta. Dízimo e oferta, que maravilha. Olha que maravilha, falar de dízimo e de oferta, Aleluia. que vai ser legal. Então, assim, se você tá sensível, meu filho, se segura na cadeira, porque agora nós vamos falar de dízimo e de oferta. Eu vou começar com essa pergunta aqui, que eu acho que ela é a clássica. Ela é a clássica. Certo. Pra você ver, a gente saiu da depressão e foi... Hoje tá leve. Hoje tá leve, tá tranquilo. Né, Pega mais água, pastor, aí que vai precisar. São várias perguntas aqui sobre isso, né? A pergunta clássica quando envolve o dinheiro e especificamente o dízimo, que é devolver o dízimo, é essa. O dízimo, ele é obrigatório? Você é obrigado a dar o dízimo? Não. Vai lá. Não vem com resposta conclusiva. Não, é intencional. É intencional isso. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Vamos lá. Para falar sobre dízimo, para falar sobre depressão, para falar sobre santidade, para falar sobre congregar, eu não estou querendo me autoconvidar, não. Mas já o fazendo. A gente poderia fazer um programa um dia sobre a importância do congregar. Será se é importante congregar? Porque pense em um tema que a volatilidade tomou de conta e as pessoas congregam quando lhe é conveniente. Estou querendo fugir da resposta, não. Mas é um tema muito importante isso. Porque a Bíblia fala que aquele que não congrega pode cair na mão de Deus. Hebreus capítulo 11. Uau!
terrível coisa é cair na mão de Deus. Quem poderá lhe livrar? Ninguém. Graça, com um texto como esse, na graça, e aí? Vamos lá. Por que eu falei que não? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Orar é obrigatório? Não, acho que nada é obrigatório. É necessário. Boa, muito boa. Aceitar Jesus é obrigatório? Andar em amor é obrigatório? Então por que dizimar seria? Né? Tem uma frase de um homem chamado Zé Bruno, guitarrista e cantor eu gosto muito. Da banda Resgate. Ainda vou ter o prazer de trazer ele aqui, porque ele tem muito pensamento igual ao meu. Aquele cara é muito bom. E ele diz uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu nunca vi uma definição tão boa para dízimo do que a dele. Nunca vi. Ele disse, se a gente tiver que estabelecer uma obrigatoriedade para que o filho ame o pai, é melhor que o relacionamento não existisse. Se você só vai dar o dízimo se for obrigatório, não dê. Vamos começar a falar sobre dízimo? Bora. Primeiro, quando a gente fala sobre dízimo, a gente não está falando de dinheiro. E as pessoas confundem. O pastor vai falar de dinheiro no podcast, ou na igreja, ou na conferência, vai falar sobre dinheiro. Não. Falar sobre dinheiro é falar sobre dinheiro. Falar sobre oferta é falar sobre oferta. Falar sobre dízimo é falar sobre dízimo. Não é a mesma coisa. A profissão que se vende por dinheiro não é a que está no céu. Então Jesus Cristo não se vende por dinheiro. A bênção não tem preço. Você não consegue comprar o favor de Deus pelo seu dízimo. Então nós precisamos definir que dinheiro é dinheiro, dízimo é dízimo, oferta é oferta. Não pense que você dá dinheiro a Deus. Você pode dar uma oferta a Deus. E as pessoas que deram dinheiro, Jesus estava olhando no gasofilácio e falou, esse aí está dando dinheiro, não quero não, hein? Olha lá, deu um monte de dinheiro, não quero não. Chegou uma mulher e falou, essa aí está dando uma oferta. Essa está dando uma oferta. E para que a gente possa entrar no dízimo, eu preciso concluir essa questão da oferta. Qual a diferença de oferta para dízimo? As duas são oferta. As duas são lançadas. As duas têm uma predisposição nossa. Por isso que não é obrigatório. Por quê? Qual a diferença de dízimo para oferta? As duas são oferta. Mas por que o dízimo chama dízimo? Porque ele foi pré-definido. Um valor, a 10ª parte. Mas ele continua sendo uma oferta. O dízimo é uma oferta como a oferta é uma oferta. Só que eu não vou falar esses dois atos não inclui dinheiro, inclui honra. Se você está dando o seu dinheiro e está apelidando ele de dízimo, não o faça. Porque você não vai nem colher o benefício disso. Agora, se você entrega a Deus uma oferta e o valor monetário foi diluído no ato, é por isso que um homem que atende pelo nome de Davi, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, entregou uma pequena fortuna a Deus, pagando a Araúna 50 moedas de prata, para poder oferecer a Deus um holocausto lá. E outra mulher entregou 2 moedas de cobre ou de bronze, que não valia nada, e também agradou a Deus. Ou seja, valor não move o coração de Deus, mas sim fidelidade. Então, o que nós precisamos entender? Trazendo a diferença do que é dinheiro para o que é dízimo e para o que é oferta, nós já começamos a andar no lugar onde a fé atua. Porque nós não vamos tocar o coração de Deus pela quantidade de coisa que nós damos a Ele. Ele é dono da prata e do ouro. Você não vai surpreender Deus pela a sua generosidade no tocante à quantidade monetária. Você pode surpreender a Deus, como aquela mulher fez a Cristo Jesus, quando você entrega a Ele uma oferta. Jesus vai dizer, uau, ela entendeu. Era uma oferta que eu queria e não o dinheiro dela. Então por que Jesus fala sobre dízimo? Por que a Bíblia fala sobre dízimo? Porque Abraão deu a ideia. Se a gente for trocar em miúdo, quem deu a ideia foi Abraão, porque Moisés veio depois dele. E Abraão o fez antes de ter lei. Então quem deu a ideia foi Abraão. Se for jogar pedra em alguém, não é nos pastores que pregam sobre dízimo hoje, é em Abraão. Foi Abraão que deu a ideia. Foi ele que fez a primeira vez. Então vamos lá. Qual é a ideia de Deus? Para poder falar sobre dízimos e oferta, esquecendo o dinheiro, qual é a ideia de Deus? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1. Eu quero abrir um parênteses enquanto você abre. Eu estou completamente livre, tranquilo, confortável para falar desse tema. Eu estudei muito sobre isso. E a Bíblia não dá margem para erros. Então,
qual é a ideia de Deus? Qual é a ideia de Deus? Vamos observar qual é a ideia de Deus? Vamos lá? Olha. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se eu estiver falando rápido, vocês falam aleluia. Porque quando eu estou muito confortável com o tema, eu falo mais rápido. Eu cresci na feira, né? Então você já sabe mais ou menos como é que funciona. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Domínio sobre o quê? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e tudo que se move em cima e debaixo da terra. Tudo que se move em cima, embaixo, na terra, nós temos o domínio dado por Deus. Então, a ideia de Deus é que eu e você tenhamos domínio. Qual é a vontade de Deus? Abra sua Bíblia em Timóteo. E enquanto você procura Timóteo, você lembra que Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 2, quando ele viu uma grande multidão sentado, o que foi que ele fez? 1 Timóteo 2,4. Ele ensinou. E se você quiser aprender sobre dízimo, eu lhe convido a pegar sua Bíblia e sentar. Feito aquelas pessoas fizeram. Agora, se você quer descobrir a obrigatoriedade, você não vai conseguir ouvindo 1 minuto desse podcast. Então, seria um tema para que você possa aprender e ensinar outros. Então, Jesus Cristo nos deu uma lição. Quando ele viu que tem muita gente assistindo, foi o que ele fez? Ele não pregou, ele ensinou. Então, a nossa intenção nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada que você estiver assistindo, é lhe ensinar. E ensinar você à luz da palavra. Então, assim como Jesus fez, eu lhe convido, pegue sua Bíblia, pegue seu bloco de notas ou seu celular carregado e anote essas referências e leia a sua Bíblia com os seus óculos. Amém? Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja. Nós percebemos a ideia de Deus. A ideia de Deus é que nós dominemos sobre tudo. E agora a vontade de Deus. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a ideia de Deus é que eu e você dominemos. E a vontade de Deus é que nós sejamos salvos, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós percebemos que em Deus não existe obrigatoriedade porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, se formos continuar com a cultura de ensino, nós vamos ter que abrir agora Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Vamos abrir? Deuteronômio capítulo 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, Deus nos coloca em uma condição de escolha. Ele nos ama tanto que ele não é arbitrário. Ele nos dá a condição de escolher ele sim ou não. Então, quando nós percebemos, lá em Neemias também, que ele respeita as nossas decisões, e quando nós erramos, Neemias capítulo 9, versículo 16 e 17, e quando nós erramos, ele nos perdoa, mas ele nos livra. E se você quiser outra referência, que as pessoas que estudaram a Bíblia falam aqui para você não cometer uma heresia na Bíblia, é bom que o que você fala esteja em 3 pontos diferentes. Vamos ler em Gênesis capítulo 2, lá por volta do versículo, vou falar o versículo exato, 15 ao 17. Quando Deus fez o homem, ele colocou lá, a árvore estava lá e ele falou, a árvore está aqui, faz o que você quiser, mas dessa árvore não coma. Quando o homem foi comer, depois de Eva ter comido, ele impediu que o homem comesse? Não. Então nós conseguimos diagnosticar um padrão em Deus, que ele respeita as nossas decisões. Logo, eu não sou obrigado a dizimar. Logo, eu não sou obrigado a ir à igreja. Logo, eu não sou obrigado a orar. Ele respeita as minhas decisões. E ainda que alguma decisão minha seja errada, como diz o livro de Neemias, ele nos perdoa. Então nós precisamos entender que Romanos capítulo 2, versículo 6, diz mais ou menos o seguinte, Romanos 2, 6. Se você tiver interesse em aprender sobre esse tema, abre lá comigo, Romanos 2, 6. Vamos lá. Se você quiser, vamos ler até o 11.
que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna ao que perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Aos judeus primeiro e depois aos gregos. Glória, porém, e honra a quem todo aquele que pratica o bem, aos judeus primeiro e depois aos gregos. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de pessoas, e o que Deus está julgando na nova aliança é a intenção do coração. Por quê? Quando as pessoas dizimavam no Antigo Testamento, elas tinham a prática do seguinte: para poder falar de dízimo, vamos ver como era a cultura. Em João, capítulo 8, os homens chegaram para Jesus e falaram: essa mulher foi pega em um ato de adultério, e a lei de Moisés manda apedrejar. Mas a lei de Moisés está escrita lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, que é o homem e a mulher que for pego em um ato de adultério, esses dois devem morrer e o sangue deles recairá sobre ele. Ou seja, no ato ter praticado é o que vai trazer condenação para mim ou para a pessoa que estava na igreja de Moisés. Podemos falar assim, como o pastor Manassés Guerra fala. Na igreja de Moisés. Hoje nós estamos na igreja de Jesus. Na igreja de Moisés, a pessoa que praticasse morreria. Tá certo? Perfeito? Na igreja de Jesus, não é a pessoa que pratica, mas a pessoa que tem a intenção. Porque em uma das pregações mais célebres de Cristo Jesus, em Mateus capítulo 5, no versículo 27 e no versículo 28, ele diz o seguinte: aquele que olhar para uma mulher e a desejar em seu coração, esse já cometeu adultério. Ou seja, o dízimo se torna algo tão profundo, que não importa mais se eu dou, mas como eu faço. E as pessoas estão procurando uma receita de bolo. Eu vou dar o dízimo aqui, então eu vou prosperar. Não. Se você está dando para prosperar, você não vai prosperar, não. Quer falar? Quero fazer uma pergunta, exatamente. Estava aqui tomando nota, pastor, falando. Eu fiz exatamente essa nota, pastor. O dízimo, ele está associado à riqueza adquirida. Eu sou um dizimista fiel, certo. E Deus me prospera. Isso está literalmente ligada diretamente? Eu creio da seguinte forma: de Malaquias para trás, na realidade de Mateus, Marcos, Lucas e João, é um contexto de Antigo Testamento. É por isso que os homens levaram aquela mulher, peguem um ato de adultério, e chegaram lá, jogaram aos pés de Jesus. Por quê? Porque ali era lei. Então Jesus estava em um ambiente de lei ainda. Novo Testamento é de Atos para frente. Então, dividiram a Bíblia a partir da história de Cristo Jesus. Mas graça é de Atos para frente. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é a exposição da graça. Tá ali. Como é que vai ser? Mas Novo Testamento, graça é de Atos para frente. De João para trás, Mateus, Marcos, Lucas e João, de João para trás, você só bastava fazer. Assim como o adultério. Você precisava praticar o adultério para ser condenado. Então, no Antigo Testamento, ao meu ponto de vista, se você só fosse dizimista, você já era abençoado. Só que no Novo Testamento, Deus sonda o coração. Eu já vi pessoas falar, pastor, eu não dava o dízimo e eu conseguia pagar, por exemplo, a conta de água. Eu conseguia pagar o colégio da minha filha, por exemplo. Eu tenho 2 filhas, tenho 3 filhos. Eu não dizimava e conseguia pagar o colégio do meu filho. E aí eu dei o dízimo esse mês e não consegui pagar o colégio do meu filho. E a resposta que veio na minha... Eu sou rápido na resposta, mas eu não dei, eu vou falar agora. E a resposta que veio, eu falei, lógico, é fácil pagar as tuas contas com o dinheiro dos outros. Tu estava pagando o colégio da tua filha com o dinheiro de Deus. Mas por que eu não dei? Porque aquela pessoa não tinha entendido o que era dízimo. Ela queria dizimar à luz do Antigo Testamento. No Antigo Testamento só era necessário fazer. Quando você fazia, você recebia a bênção ou você padecia o dolo do ato cometido. Na graça, Deus sonda
a intenção do coração. Nós não podemos viver hoje, salvos pela fé, andando em amor e dizimar como era dizimado na antiga aliança. Não faz sentido. Então, o ato de dizimar, o senhor está dizendo que ele está intimamente ligado à intenção do coração. A honra. A honra. Você o faz por honra. Você o faz por amor. Você o faz porque você entende a causa. E não é uma barganha. Aí que tá. Não é uma barganha. Uma pergunta que é muito recorrente nesse assunto é assim, ó. Não, o dízimo era lá no Velho Testamento. E aproveitando todo esse enredo da parada, eu queria perguntar pro pastor: o Novo Testamento anula o Velho Testamento? O Novo Testamento ele veio para anular os mandamentos do Velho? Por que que eu faço essa pergunta? Não só do dízimo, mas existem muitas coisas da lei do Velho Testamento que as pessoas escolhem. Não, eu vou fazer essa aqui. Essa aqui não. Isso aqui, Deus o livre. Ah, não, Deus o livre, como diz o Juninho. Não, vou apedrejar meu filho não se ele desobedecer. Não. Como é que funciona essa questão da lei hoje? A lei do Velho Testamento e a do Novo Testamento? Então, vamos fazer uma parábola aqui. Suponhamos que eu vou lhe dar uma casa, tá certo? E essa casa, você recebe o testamento. E aí, quando eu morrer, você recebe essa casa. Tá no testamento, quando eu morrer. E aí tem um testamento lá, escrito por mim, que quando eu morrer, você vai receber essa casa. E aí eu morro. Quando eu morro, o advogado chega para você e fala: eita, pastor William, tem um novo testamento aqui. E por lei, o que vale é o novo. O que você vai fazer com o antigo? Perde sentido. Jesus veio cumprir a lei? Veio. Ele cumpriu a lei. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E qual é o mandamento de todos agora? É amar. Porque quem ama não adultera. Quem ama não mata. Quem ama não furta. Quem ama guarda o coração. Então, o Antigo Testamento é Antigo Testamento. O Novo Testamento é o Novo Testamento. A resposta já está clara. Como você falou, existem duas pessoas lá no meu trabalho que eu trabalho em um conglomerado de empresas e uma empresa trabalha de segunda a sábado, mas chega de 7 horas da manhã. E a outra empresa, que é a que eu trabalho, trabalha de segunda a sexta e chega às 6:30 da manhã. Só que na empresa que se trabalha de segunda a sábado e inicia de 7, é onde 2 funcionários dessa empresa que trabalha de 6:30 trabalham. O lugar geográfico. Posicionamento geográfico dele lá. Aí, quando ele quer folgar no sábado, ele trabalha nessa empresa que chega de 6:30. Ele é brasileiro? Não, é paraguaio. Olha aí os paraguaios. Os paraguaios dando jeitinho brasileiro. E aí, quando ele quer folgar o sábado, ele trabalha na empresa que chega às 6:30. É exatamente o que você falou. E eu volto a falar o que a gente falou no início do podcast. O Evangelho de Jesus Cristo é sobre nos transformar. Sabe como nós poderíamos acabar o assunto do dízimo? Pare de dizimar e seja dizimista. É isso. Pare de ofertar e seja um ofertante. Pare de falar fé e ande por fé. Pare de dizer que ama Cristo e seja discípulo. É isso. O Evangelho de Jesus Cristo, a graça hoje, ela nos transforma. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios capítulo 17, versículo 21. Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos arrebatou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, onde nós temos o perdão dos nossos pecados. Ou seja, nós não estamos mais no reino das trevas. Nós estamos no reino do amor, onde tem perdão de pecado. Nós precisamos entender que o Antigo Testamento ele foi insuficiente na sua obra. E o que foi pleno na sua obra foi Cristo. Então, Cristo ele nos transformou naquilo que a lei não conseguiu transformar. Na lei, nós éramos criatura. No Novo Testamento, na graça em Cristo Jesus, nós somos filhos.
E existe o suprassumo daquele relacionamento que aqueles homens tiveram com Jesus, que Jesus falou, não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o coração do Pai. Eu chamo vocês de amigo, amigos de Deus. Então, Jesus Cristo tira as pessoas da lei e coloca elas na graça. Então, na lei, era obrigado dizimar para prosperar. Na graça, você se torna um dizimista por amor. E aí você prospera porque Deus o abençoou em todas as regiões celestiais em Cristo Jesus. O dízimo passa a ser uma atitude de quem já é abençoado. Porque não é o teu dízimo que te abençoa. É o sacrifício de Cristo na cruz que te prosperou, que te abençoou. Na lei, você precisava dizimar para que o devorador fosse repreendido. Hoje, o nome que está acima de todo nome é o nome de Cristo Jesus e não o dízimo que nós damos. Acho que essa resposta já desmantelou algumas perguntas que tinha aqui. É exatamente o que eu vim revisar aqui, né? Pelo menos umas 3 mais já aqui. Desmantelou. Porque assim, existe hoje muita gente que prega isso. Se você não der o dízimo, o devorador, né? Que ele repreenda o devorador através do dízimo. O devorador você vai deixar na farmácia, vai lá deixar no hospital. Isso. E o que é isso? E hoje em dia tem uns devoradores aí, tá? Você chama pra jantar na tua casa, você vê. Tem uns devoradores aí que nem o dízimo. Qual a referência? Malaquias capítulo 3, não é isso? E eu repreenderei o devorador. Então vamos lá. As pessoas que davam o dízimo naquele tempo, esse texto não é anulado. Mas nós temos que contextualizar ele hoje na realidade na qual nós estamos inseridos. Nós estamos na igreja de Cristo, nós não estamos na igreja de Moisés. Nós não estamos na igreja de Moisés, estamos na igreja de Cristo Jesus. E na igreja de Cristo Jesus é mais ou menos o seguinte. Vamos voltar para Malaquias 3:10. 8, 9 e 10. Repreenderei o devorador. Depois... O capítulo não acaba aí, pastor. Ele continua. E as pessoas falavam, do que adianta dizimar? Do que adianta servir a Deus se aquilo que nós estamos fazendo está dando errado? Está lá. Se você ler o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, as pessoas estavam brigando com Deus, porque elas falavam, tá vendo aí, o fulano é do mundo e está prosperando. E a gente, estamos aqui, dando dízimo e nós não estamos prosperando. E aí Deus fala ao profeta Malaquias e fala, eu não estou me agradando desse povo não. Mas faz o seguinte, como eu sou bom, diz a eles que no final da história, eles vão ver a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Agora deixa eu perguntar uma coisa a você. Qual é o final da história? É Cristo. Se nós tivermos que instituir uma obrigatoriedade para alguém amar o Pai, é melhor que esse relacionamento não exista. Se você sentou aqui para assistir esse podcast, para falar, eu só vou dar o dízimo se eu for obrigado, não o faça. Não vá nem para a igreja, meu irmão. Tá vendo aí? Uma coisa muito interessante que ele falou que eu preciso perguntar no meio disso é que assim, sobre a barganha. Isso é uma coisa que eu queria perguntar muito, porque tem muita gente que tem essa dúvida e fica esse grilinho na mente. Essa questão do e fazer prova de mim, que a galera usa assim, tipo, cara, você vai dar o dízimo, você vai ter que ser abençoado porque você vai fazer prova. Isso não é uma barganha? Tipo, eu tô te dando aqui, mas você vai fazer pra mim aí. Você vai fazer porque eu tô te dando. Isso não é uma barganha? Vai acontecer o que aconteceu com aquele rapaz que chegou pra mim e falou, eu dei o dízimo e não paguei a água da minha casa. Eu dei o dízimo e não paguei o colégio do meu filho. Vai acontecer isso. Vai acontecer o que aconteceu com as pessoas em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 11. Elas deram o dízimo e falaram, mas a gente não está prosperando, mas a gente não está dando certo. Eu vejo o ímpio que nem vem na tua casa prosperando. Vai acontecer isso. Por quê? Porque eles estão fazendo uma troca. Eles não estão honrando o Senhor. Eles estão fazendo uma conta. Eu vou dar 10% para ganhar 300%. Me diga em qual cenário isso não é uma barganha. Que honra a isso? Vamos lá, nós somos pais. Vamos lá. Qual é o pai que chega pro filho e fala, eu vou te dar esse pão, agora tu vai ter que varrer a casa? A gente pode pedir. Filhão, varre a casa e ajuda tua mãe aí, ou então ajuda papai. Mamãe foi trabalhar, fazer alguma coisa, ajuda papai. E eu falo, pai, eu vou comer o pão. Ele fala, não, papai, coma 2. Por quê? Porque existe amor. Sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão amando a Cristo Jesus a ponto de confiar 10% a Ele. Eles só fazem se os pastores falar, vai ter volta, hein? E vai ter volta. E aí o que acontece? Eu não creio
Eu não creio em uma mensagem onde nós temos que reduzir a graça para que as pessoas pratiquem um princípio bíblico. Eu creio que a graça nos prospera, a graça nos abençoa, e por gratidão eu confio a Deus 10%. Vamos lá. Essa questão da barganha é uma linha bem tênue. É difícil a gente até... como eu vou mensurar isso? Como eu vou saber que eu não estou barganhando? Como chegar ao consenso que eu estou fazendo por amor, que eu estou entregando por amor? Como eu afiro isso de uma forma mais... Vamos ler a Bíblia? Vamos lá. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Porque só dar não é suficiente. Só dar não é suficiente. Exatamente. Não é suficiente. Porque eu já vi muita pessoa dizimando e não prosperando. Já vi. O dízimo é uma oferta? É. Só que ela tem um valor pré-definido, não é isso? Certo. O que é que a Bíblia fala em Marcos capítulo 11? Quando você for dar a sua oferta, antes de você entregá-la no altar, deixa ela aí na sua cadeira. Vai lá no Renê e fala: Renê, cara, me perdoa porque eu não te respondi no WhatsApp. É Deus falando com você, homem. Deus está falando na casa. Coitado. Antes de entregar, Deus fala: vai lá e pede perdão. Porque não é sobre o teu dinheiro, é sobre você. Tu tá entendendo? E aí, como a gente vai aferir? É uma linha tênue entre barganha e honra, não é? Então, vamos chegar. Vamos ler 3 versículos para que possamos contextualizar a minha resposta. Estamos no versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto é para dar a cada um segundo o seu procedimento, segundo o fruto das suas ações. Deus faz o quê? Ele sonda os nossos corações para colocar em prova aquilo que nós fazemos. Então, a linha tênue acaba se tornando uma linha um pouco mais extensa, porque Deus está sondando nosso coração. E nós temos a resposta. Quando a gente vai devolver o dízimo, a gente sabe se há uma expectativa na honra do que está sendo feito ou se a gente está dando com medo. Sabe o que é contrário à fé? Não é incredulidade. Sabe o que é contrário à fé? Medo. Porque o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não existem, como se já existisse. O que é medo? A certeza das coisas que não existem, como se já existisse. Você vem com o seu carro ali, passa no cruzamento, você perde até a voz. Você teve certeza de uma coisa que não existiu. Só que o resultado é negativo. Deu medo. É o medo. Então, contrário à fé, não é incredulidade. Contrário à fé é medo. Então, quando uma pessoa entrega o dízimo a Deus, eu gosto de usar a palavra devolver. Quando a pessoa devolve o dízimo a Deus com medo do devorador comer, ela não está agindo em fé, ela está agindo em medo. E sem fé é impossível, termina o versículo, agradar a Deus. Exatamente. Não é o que você dá, santo. O evangelho de Jesus Cristo te transforma. Essa é a nota. Essa é a agenda de Cristo. Éramos caídos. A Bíblia fala que nem povos éramos. Agora nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então não é mais como eu faço. Se tornou muito mais profundo. Porque se for só como eu faço, eu poderia só dizimar e seria abençoado. Mas tem gente que está fazendo isso e não está sendo. Porque agora, na graça, não é só dizimar. É porque está fazendo isso. Você sabe que tem umas coisas que acontecem comigo que eu acho que deveria acontecer com você também. Que é Deus falar e marcar pra sempre. Já deve ter acontecido com vocês. Assim, coisas assim, cara, de particulares assim. E tem uma coisa que Deus uma vez falou comigo. Já tem muitos anos, eu não me lembro nem o ano que foi isso, mas foi uma coisa que marcou minha vida pra sempre. Um dia eu tava trocando as cordas da minha guitarra ali no estúdio, me preparando, a gente ia tocar em algum lugar. E no meu coração Deus me fez uma pergunta. Eu não sei se você sabe, mas Deus ele fala com aquele que fala com ele todo dia, ele vem e fala também. Sim. E ele me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci, pastor. Ele perguntou assim pra mim, eu acho que eu já comentei isso com o Renê. Deus falou pra mim assim: William, se hoje... Do nada ele perguntou isso pra mim. Ele falou assim, eu tava trocando as cordas e ele disse assim pra mim: se hoje eu dissesse pra você que a partir de hoje, dessa data, de agora,
eu não vou fazer mais nada por você. Nada. Eu não vou te abençoar, eu não vou te prosperar, eu não vou abençoar a tua casa, eu não vou fazer nada. Eu já fiz tudo até aqui. Você ia continuar me servindo, me adorando? E eu parei e fiquei pensando. Foi uma forma que Deus encontrou de falar assim pra mim, dentro de mim, assim, cara, por que eu adoro a Deus? Por que eu... E eu faço essa pergunta pra você que tá assistindo. Se hoje Deus decidisse falar assim, ó, beleza, já livrei, eu já fiz, eu já abençoei, já te dei a salvação, eu já fiz tudo. Se eu não vou fazer mais nada agora até o último dia da tua vida, valeria a pena servir a Jesus? E eu acredito que quando Deus me perguntou isso, é tipo assim, cara, é por amor? Você me ama a ponto de me adorar pelo que eu sou? E essa que é a pergunta, fazer por aquilo que ele é e não por aquilo que ele entrega. Porque, cara, entregar é uma consequência de um relacionamento, né? Quando a gente faz alguma coisa... eu sou casado há mais de 15 anos com uma mulher maravilhosa. Esse sabe o que fala, hein? E assim, cara, eu sou casado. Então, assim, você não faz uma coisa esperando algo em troca. Mas quando você faz uma coisa, você recebe pela comunhão do amor, cara. Você acaba recebendo recíproco aquilo, né? Se as pessoas de uma forma natural, né? Claro, se as pessoas entendessem que o relacionamento com Deus é isso, o amor é isso, as coisas seriam mais fáceis, né, pastor? E sabe como é fácil de colocar isso no nosso cotidiano? Porque você teve uma experiência bem peculiar, né? Bem singular. Mas vamos lá. Vocês se conhecem há quanto tempo? Há mais tempo do que eu gostaria. Né? Eu imaginei que a resposta seria essa. Brincadeira, não. Eu conheço o Renê já há alguns anos. Olha, ele ficou até sem palavras. 8, 10, 6, 5. Bateram. 5. Por aí. 5 anos, pronto. Vocês são amigos. Fechou. E imagina o seguinte. Vamos colocar um exemplo aqui. Imagina que todas as vezes que você sai para lanchar, vai em uma determinada lanchonete aqui, toda vez que você sai para lanchar, todas as vezes que você sai para lanchar, o pastor paga. Todas as vezes. Chegou lá, te pagou. Aí, acabou o podcast hoje. E aí, vocês dois falam, ei, vamos comer um lanche? Aí, o pastor fala, eita, Renê, hoje eu não vou conseguir pagar, não. Você deixaria de ser amigo dele? Não. Por quê? Pela amizade, pelo amor. Pelo que ele é. Pelo que ele é. E as pessoas não amam Jesus a ponto de amá-lo mais do que um amigo. A gente não tem coragem de deixar um amigo porque ele não consegue pagar o lanche pra gente. Mas a gente deixa Jesus porque ele não respondeu uma oração. O que tem de crente que deixa de congregar porque em uma oração não foi atendida. É verdade. Jesus passou 20 anos respondendo as orações dele. Livrando. Aí teve um dia que Jesus paga meu lanche. Jesus, hoje eu tô de baixo. Não vou. Sei lá, amigo. Essa valeu o podcast hoje, viu? É verdade. Pastor Frazão, o senhor está sendo tão profundo nesse assunto, eu né? Tô vontade de dízimo. chorar, cara. Rapaz, é impressionante. Eu sei que Jesus é tão bom, cara, para ser usado. E a profundidade desse tema dízimo, né? Ele é tão forte que assim, não tem como a gente não entender. E eu quero falar para você que está nos assistindo, para você que nos acompanha, deixe de barganhar, sabe? Aprenda, puxa, ter uma pessoa que traz um tema desse, que fala de um assunto desse, com tanto assunto, com tanto... Me fugiu aqui a palavra, mas tem conteúdo, sabe? Em tudo que o pastor Frazão está dizendo, ele está falando à luz da Bíblia. Então, assim, eu aprendi aqui a linha tênue que traz o medo, porque eu confesso que eu tenho esse medo. Eu sempre tive esse medo dessa questão do dízimo e da oferta. Falar assim, puxa, será que eu não estou barganhando com Deus? Sabe? Eu sempre tive esse medo, né? E principalmente com dízimo não, eu sempre fui muito claro. A questão do dízimo, para mim, uma coisa pessoal, sempre foi muito claro para mim, a questão do dízimo. Mas eu sempre tive muito medo de barganhar com Deus na oferta, sabe? Porque
A palavra fala que a oferta é alçada, a oferta é do seu coração, aquilo que você sente. Propôs no coração. Até porque, como o pastor William falou aqui, ele citou o versículo bíblico, né? Fazei prova de mim. Isso. Né? Eu já fiz muito isso. Né? De falar com Deus, falar, Senhor. Mas eu aprendi o seguinte, eu lançava a oferta e pedia para que Deus atendesse aquele pedido específico. Se isso está certo ou não, eu posso dizer para o senhor que a grande maioria das vezes eu fui atendido por Deus. Isso. Né? Só que eu não esperava receber para dar. Eu entregava porque eu entendi que Deus ele responde as respostas que a gente dá para ele. Né? Isso. Então, não tem como a gente não se emocionar com esse tema, porque a gente não está falando de dinheiro. Não. Né? Você está falando muito mais que isso, você está falando de Cristo. Isso. Né? Isso. De algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso. Porque é assim, né? A expectativa da colheita é nobre e é bíblica. E daqui a pouco a gente chega nela. Mas ela não pode ser a motivação. E as pessoas começam pelo contrário. As pessoas falam, não, traga o dízimo, oferte, faça uma campanha para que você receba, para que você receba, para que você receba. Isso é lei, cara. Isso é lei. Na lei você precisava fazer para receber. Na graça você só precisa ser. Tem que ter essa diferença. Tem que ter a diferença. Na lei você tem que cumprir para poder receber. E aí, não, eu vou dar o dízimo porque aí eu vou ser abençoado. Na graça você é abençoado pelo que ele te transformou. Então, a expectativa na colheita é nobre, justa e é bíblica. E vamos chegar nela daqui a pouco. Mas antes, olha só o que Jesus fala em João capítulo 4, versículo 23. Nós saímos de Jeremias capítulo 17, onde ele fala que ele sonda o nosso coração. Perdão. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Abre lá, por favor. Você que está nos assistindo, pega a tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Se eu der, Igreja de Moisés, se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para ser queimado, se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então, se eu der tudo o que eu possuo aos pobres, mas se não tiver amor, nada me valerá. Isso aí que? Igreja de Moisés. E o que é que Deus quer agora? Amor. Como é que uma pessoa dá tudo o que tem se não for por amor? Por barganha. Por barganha. Por barganha. Como é que uma pessoa ou dá tudo o que tem por amor, ou ela está dando querendo algo em troca? E se ela está dando querendo algo em troca, nada disso lhe valerá. Existem pessoas, vamos parafrasear novamente, vamos criar uma parábola. 1 milhão as pessoas que estudam finanças comportamentais falam que para você dizer que é milionário, você tem que ter $1 milhão. Então suponhamos que eu vou te dar $1 milhão amanhã. Amém. Agora, para isso, você tem que morrer amanhã, você aceitaria? Não. Mas tem pessoas aqui que estão dando a vida para ser queimado em sacrifício que não seja por amor. Pelo que seria? Para escrever o seu nome. Barganha. Mas a ideia do evangelho é que eu e você dê a nossa vida em sacrifício vivo para que o nome dele seja lembrado. Sabe por que eu contribuo com o dízimo e oferta? Porque a igreja digna estará de pé para que o nome dele seja ensinado. Eu não estou pensando em mim, cara. Você sabe que no meio de tantas histórias, o Espírito Santo fica me lembrando de umas coisas, né? Eu sempre fui muito
Eu não sei se essa é a palavra certa, mas eu tive um ciúme, um zelo com os meus instrumentos, né? Sempre fui um cara que com as minhas guitarras eu cuido muito e eu tinha uma Ibanez, eu tô lembrando enquanto o pastor tá falando, que uma Ibanez preta, e eu me lembro que essa guitarra, cara, eu gostava muito dela. E eu tocava numa igreja e tinha um jovenzinho que tava começando a tocar, né? E essa guitarra era cara na época, pra quem tá ligado do que eu tô falando. Aí um dia, Deus falou pra mim assim, ó, coloca ela no case e você vai pro culto e vai ofertar na vida daquele menino. A minha guitarra. Tipo, você vai colocar ela no case e vai dar pro menino. A guitarra, né? A guitarra. Pra gente que é guitarrista, era melhor Deus ter pedido o braço. Isso. Daí, tipo assim, vai lá e dá pra ele aquela guitarra. Daí eu comecei com aquilo. Cara, não. Isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Não é possível. Não. E eu tentando encontrar. É coisa da minha cabeça. Eu falei assim, ó. Eu lembro que eu me ajoelhei, orei e falei, Deus, é o seguinte. Eu só quero uma prova sua. Se eu for no culto hoje, eu nunca vi esse menino faltar, porque ele sempre tá ali no louvor, e ele tiver lá antes de começar o culto, eu vou entregar o case na mão dele e vou falar, Deus mandou eu te dar. Você sabe. Peguei, fui lá, coloquei ela no porta-mala e fui pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, ele não foi no culto. Aí eu entendi, cara. Fui, peguei a guitarra. Talvez ele nunca soube que ele ia ganhar aquela guitarra, né? Eu peguei a guitarra e eu senti que Deus falou, então é isso. Passou-se os anos... 2020 e tantos agora, meu sonho era ter uma Gretsch. O pastor sabe do que eu tô falando. Uma Gretsch semiacústica e a cor que eu mais gosto, dourado. E eu me ajoelhava e falava, Deus, eu nunca peguei uma Gretsch na mão. Eu queria uma Gretsch. Cara, Deus trouxe um cara que veio lá do estado do Pará, nunca me viu na vida. Ele chegou lá na igreja um dia e falou pra mim, eu preciso ir lá no teu estúdio que eu quero falar de coisa de design, resumindo a história. Ele falou, eu comprei uma guitarra ontem. Ela tá ali na caixa, eu vou trazer pra você afinar pra mim. Quando ele trouxe a guitarra, o que é? Era uma Gretsch dourada. Eu quase chorei quando eu peguei, né? Esse cara deu pra eu afinar, saiu da minha casa, falou, fica com ela pra mim que eu vou voltar a buscar. Na outra semana ele voltou e falou, essa guitarra nunca foi minha, Deus mandou eu te dar essa guitarra. Então assim, hoje enquanto o pastor tava falando, eu tô lembrando disso. Cara, não é barganha, é a motivação, cara. É aonde tá o teu coração. Você é abençoado por onde tá o teu coração. É incrível o que o pastor tá falando. Você é abençoado pelo que você é. Isso. E não pelo que você faz. Exatamente. Isso. Romanos capítulo 8, versículo 27... diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Ou seja, aquele que sonda os corações. A nossa colheita na graça vai ser limitada pela intenção do nosso coração. Pela intenção do nosso coração. Deus quer que eu e você sejamos e não demos, mas sejamos. É isso que Deus quer. Quando nós falamos sobre dízimos e quando nós falamos sobre oferta, nós conseguimos entender agora o porquê eu comecei falando qual era a ideia de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Que nós possamos dominar. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos sendo dominados por 10%. E ele está querendo dar 100%. Olha aí. Pastor, entre pelo menos umas 10 perguntas que eu separei aqui, o senhor já espatifou mais a metade, né? Mas eu quero perguntar essa aqui, que devolver o dízimo é um ato de adoração? É um ato de adoração. É um ato de adoração. É um ato de honra. É um ato de honra e é um ato pelo qual as pessoas dão glória a Deus. É um ato pelo qual as pessoas dão glória a Deus. Se você devolve o dízimo, lembra do dominar? Não vamos esquecer. Qual é a ideia de Deus? Que você domine todas as coisas. E nós estamos sendo dominados por 10%. Deus nos fez para dominar tudo, mas nós estamos sendo dominados por 10%. Então nós não estamos cumprindo, chegando à ideia de Deus. E por que é um ato de adoração? Porque é uma entrega? Porque é uma confiança. É uma confiança. Tem adoração mais profunda do que confiar. Do que saber que ele vai resolver. Do que saber
que ele vai suprir a ausência de 10% do seu dinheiro. Você sabe que existe uma grande diferença entre acreditar e confiar, né? Tem muita gente que acredita em Deus, mas não confia. Tem uma parábola de uma senhorinha que ela conseguia atravessar de um prédio para o outro com um fio. Ela ia numa carriola e ela levava qualquer um em cima daquele fio e atravessava. Aí um dia um cara chegou e falou assim: cara, você acredita que ela consegue levar? Ele falou: eu acredito, já vi muitas vezes. Então ela te convidou para sentar na carriola que ela vai atravessar. Ele falou: eu não vou. Qual que é o sentido da história? Tem muita gente que acredita em Deus, cara. Acredita que ele pode fazer, acredita que ele faz, que ele é Deus, mas não confia. Não confia. E o dízimo separa os homens dos meninos. Por quê? Porque se Deus nos fez para dominar todos os recursos da terra, tudo que se move cima, rente e abaixo da terra, e nós estamos sendo dominados por 10%, é muito pouco. Ele nos projetou a ideia dele, a estratégia dele, o plano, porque não foi só dele, né? Ele disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem estava lá no céu? Ele, Jesus e o Espírito Santo. A palavra, o verbo e o Espírito estava lá, pairando sobre a face do abismo. Quando ele fala: façamos o homem à nossa imagem, então essa reunião poderosíssima foi conceber um homem, um ser que ia dominar. E nós estamos sendo dominados por isso. E por que nós estamos sendo dominados por isso? Porque nós cremos, mas não confiamos. Nós não confiamos. E o Evangelho de Jesus Cristo vai assistir aqueles que confiam. Se você crê em mim, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir, então vem. E ele foi. E ele andou sobre as águas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha quantos no barco? 12. Quantos andaram? O que confiou. É profundo isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta agora também aqui, que essa aqui é pra dar uma engrossada no caldo. Agora que a gente entendeu que a gente tá Quer na dizer igreja... que não tava grosso no caldo? Não, agora... Porque eu acho que já tá quase acabando tudo que eu sei aqui. Não, agora nós vamos dar a parte final é pra engrossar mesmo. Assim. Mas o pastor só precisa tomar água porque aí já vem coisa nova. Aí já engrossado no caldo. Nós entendemos que nós não estamos na igreja de Moisés. Exato. Nós estamos na igreja de Jesus. Na igreja de Jesus. Quem não dá o dízimo é ladrão, ele tá roubando a Deus e mais. Acoplado nessa pergunta aí, porque muita gente prega isso. Certo. Muita gente, onde você rouba a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Tá na Bíblia, né? A gente é um ladrão? E junto com essa pergunta, eu falo assim: por que quem não dá o dízimo tem igreja que não deixa nem ele ceiar? Ele não pode tocar, ele não pode servir. Ele é um ladrão, ele tá roubando a Deus? Eu acredito o seguinte, eu vou começar pela segunda. A igreja que não deixa uma pessoa tocar, por exemplo, como você usou, porque não é dizimista, eu acho que ela está sendo arbitrária. Eu creio. Porque o que acontece? Para ser justo, como eu faço, tá? Eu não vou falar como as pessoas devem fazer. Como eu faço? Na nossa igreja, se você não é dizimista, você toca. Se você não é dizimista, você evangeliza. Se você não é dizimista, você ora por cura, você ora por libertação. Se você não é dizimista, você ajuda no trânsito, você faz tudo. Você só não pode pregar sobre dízimo. É assim que eu atuo. E se você não é dizimista, você também não seria interessante você fazer parte da diretoria, porque toca nos dízimos das pessoas. Então, se você não é dizimista, você não tem legalidade para ensinar, para orar e para administrar sobre isso. Agora, você pode tocar, você pode fazer o que quiser. Por quê? Porque você é livre. Entende? E eu creio que quem não dizima... Isso é polêmico, né? Então tem que ter cuidado com as palavras. Ele rouba a si mesmo. Porque ele não está dominando. Ele está sendo dominado. Deus nos fez para que nós dominássemos tudo. E nós estamos sendo dominados por 10%. Quem entende o que é honra, dá até mais do que 10. Ele esquece a alíquota. Ele fala: Deus está mandando aqui, dá a metade, eu vou dar a metade. E é Deus. E olha que a gente nem chegou na parte da oferta, né? A parte da oferta vai ter que ficar para outra. Não vai ter jeito. Mas espera aí, eu quero te fazer mais uma, porque... Não, tá bom esse negócio aqui, pastor William. Então vamos encerrar. Gente, esse foi... Não, peraí.
Vai lá, Renan. Qual que é o destino que Deus dá ao dízimo? Segura aí. Por que eu fiz essa pergunta e atribuí a Deus? Porque tem muita gente que não dizima, né? E nós temos 2 pastores aqui, fala assim, eu não vou dar o dinheiro pro pastor, eu não vou ficar enriquecendo o pastor. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa minha pergunta. Isso. A Bíblia fala que o dízimo é para manter a igreja. Certo. Mantém a igreja. E a Bíblia fala em Coríntios que quem prega do altar, viva do altar. A Bíblia fala, Novo Testamento isso. E que ele é digno de receber um duplo honorário. Então, se eu recebo X no meu trabalho, se eu fosse só pastor, eu deveria receber 2X. Isso é o que a Bíblia fala. Agora, o que as pessoas falam, usando as suas palavras? Eu não vou dar para não enriquecer pastor. Se o dízimo de alguém, se a igreja que você congrega, o pastor está roubando o dízimo, mude de igreja, não mude de Bíblia. Isso aí. Se o pastor está roubando o dízimo, então mude de igreja e não mude a Bíblia. Porque o que os homens fazem não pode anular o que está escrito. É simples. Tem um monte de pastor aí, gente boa, que acorda cedo, dorme tarde, para poder manter sua família, porque a igreja é pequena e estão fazendo a coisa certa. De repente você está no lugar errado. Só isso. Simples assim. E até porque tem muitos pastores também que trabalham no secular, Isso. né? Como o senhor mesmo mencionou, isso. como o senhor mesmo faz, né? E também cuida da igreja e está à frente do trabalho da igreja. E é claro que nada contra quem não trabalha, onde tem uma congregação, onde está uma igreja que possa dar os 2x merecido do pastor. Né? Então, legal. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Gálatas, capítulo 6. Por que os pastores trabalham? Se a Bíblia fala que os pastores têm que viver do altar, que eles são dignos de duplo honorário. Então por que eles trabalham? Vamos lá. Gálatas, capítulo 6. Versículo... Deixa eu botar na versão NVI aqui, nova versão internacional. Cada um examine Gálatas 6, 4. Cada um examine os seus próprios atos e, então, poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deve carregar a sua própria carga. Antes, aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui. Versículo 6. Gálatas 6, 6. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui. Sabe por que tem um monte de pastores tendo que trabalhar? Porque aqueles que estão sendo instruídos na palavra não estão cumprindo o que a Bíblia manda. Simples. A igreja para eles é um mercado. E aí eles dão o dízimo porque eles querem fazer a feira lá. É aí que tá o B.O. E aí eles vão lá e só tirar. E vamos lá, tem um monte de pastor competente. Rapaz, você começa a conversar como tem em todas as áreas. Tem um monte de pastor competente aí. Os caras, se estivessem trabalhando no secular, os caras estavam voando. E os caras decidem servir na igreja e se anula. E aí esse homem merece passar fome porque ele é pregador. Faz o seguinte, vou usar um termo bem raso. Abre uma igreja, coloca um púlpito lá e começa a pregar para tu ver se é fácil ser pastor. Para ver se tu não merece um triplo honorário. Todavia, o dízimo é um tema delicado. Por quê? Porque é nosso. E as pessoas têm a cultura de dar a Deus o que não é delas. Vamos lá? Pai, eu te entrego meu filho. Lógico, o filho foi uma herança, não é teu. Então tu entrega a Deus. Pai, eu entrego os meus filhos, a minha descendência, eu entrego, Senhor, a ti. É de Deus já. Você recebeu só uma herança. Pai, eu entrego meu casamento, a ideia foi de Deus. Agora fala, pai, eu entrego tudo, eu dou meu dízimo a ti. As pessoas dão a Deus o que é de Deus. Agora, o que elas conquistaram, elas não entregam a Deus. E aí, entrega. Sim, eu entrego. Se eu receber 2, 3, 4 vezes mais. E aí, para finalizar, se vocês quiserem finalizar. Não, peraí. O senhor falou uma palavra aqui e me veio uma pergunta. Certo. Recebi uma herança. Certo. Eu tenho que dizimar? Segundo Abraão, ele fez isso. Abraão foi lá, o rei levou cativo o seu primo.
E ele foi lá e trouxe de volta. Nós estamos em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Abrão trouxe de volta Ló com a sua família e os despojos da guerra. Ele encontra Melquisedeque no versículo 18 e devolve o dízimo de tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo que veio à mão de Abraão, ele entregou. Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 23. Olha lá, vamos lá olhar lá. Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nós entendemos que todas as bênçãos que chegam até nós, foi Deus que nos enviou. Então, se você recebe uma herança, é sua, você deveria dizimar. Não por obrigação, não com querendo receber mais, mas por honra. Outra pergunta recorrente. Eu posso dar o dízimo para uma pessoa sem ser para a igreja? Já recebi muita pergunta assim. Por exemplo, beleza, eu não vou dar lá na igreja, então eu vou lá, vou pegar aqui 10% e eu vou dar para o irmãozinho, o Joãozinho ali que tá passando um problema. Eu vou enviar pro necessário podcast o meu dízimo. Certo. Ele pode dar o dízimo para outra sem ser para a instituição ou não? Não. Segundo a Bíblia, para outras pessoas nós damos esmola e oferta. O dízimo, aqui quem recebe são homens. Mas quem testifica é Deus, Hebreus capítulo 7. E quem recebeu o dízimo? Hebreus capítulo 7. Quem recebeu? O sacerdote. Entendi. Se você quiser dar o dízimo para alguém, você está dando uma oferta que a alíquota é 10% do seu salário. Isso foi uma oferta. Dízimo você entrega a sacerdotes. E pode dar em outra igreja que você não congrega? Aí é uma questão de coerência, né? Bom senso, mas, né? mas não seria, tipo, eu já vi pessoas não seria pregando. pecado. Eu vi Pecado. pessoas pregando, demonizando a parada, falando, não, isso aqui é dinheiro, não é certo isso aqui. E isso à luz da Bíblia, não, pode ou não pode? Você entregar em outra igreja. Eu tô lá em Pindamonhangaba. Porque assim, essa questão de entregar a tua igreja, tem aquela questão também de Deus falar com você. Do seu coração, de falar, não, você vai dizimar aqui. E aí, pastor? E aí eu volto para o ponto da oferta novamente. Eu volto para o ponto da oferta. Por quê? Se você analisar, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Se você faz parte de um arraial, faz sentido que você financie aquilo que o arraial. E se você novamente quiser controlar o seu dízimo, então você não está entregando. Não é de Deus. O bicho começou até a latir aí. Isso Não é aqui, de Deus. isso. É seu, você está controlando. Feito aquela pessoa que fala, pastor, deu o dízimo, mas eu quero que o senhor troque aquelas lâmpadas ali. Eu falei, então é melhor você comprar a lâmpada. Você compra a lâmpada. Vai lá e compra a lâmpada para a igreja, é melhor. Se Hebreus capítulo 7, quem recebe aqui são homens, mas quem testifica é Deus. E quem foi que recebeu? Os sacerdotes e os levitas. Foram homens aqui que receberam para administrar. Então, essa é a ideia de Deus. Voltamos àquela pergunta lá. Mas e se o pastor estiver roubando? Muda de igreja. Mas não muda o princípio bíblico. Porque na verdade é só você mudar a sua forma de interpretar a questão do dízimo. O pastor explicou que o dízimo ele também é uma oferta. Só que ele é destinado a 10%. Ele é pré-definido. Então eu dizimo na minha igreja e se eu quiser fazer uma oferta com mais 10%, eu posso fazer também para outro lugar. Aí tá coerente. Tá coerente. Tá dentro. Aí você faz o que você quiser com os outros 90, né? Segundo Deus propôs no seu coração. Mas eu Aí acho que oferta. a maior deturpação de todo esse assunto, cara, é porque, infelizmente, existem igrejas que, meu Deus do céu, cara, que o cara tá lá suando, ganhando um salário mínimo. O pastor já respondeu isso. Não é problema nosso, vamos dizer assim. É problema entre a pessoa que tá pegando e Deus. O pastor já falou sobre isso aí. Mas eu quero só fazer um ponto. O cara tá lá ganhando 2 salários mínimos, ralando, pagando a faculdade do filho do pastor, não paga a faculdade do filho dele. E entende? Tipo, o pastor tá indo pra Dubai no final do ano e ele tá indo pro balneário.
Entende? Certo. O que eu quero dizer com isso? É que assim, tem muita igreja hoje que ela enriquece à custa e se baseando nessa. Se você não der, você é um ladrão. O problema tá na pregação. Isso, se você não der, você é um ladrão. Se você tá roubando a Deus e o devorador vai comer lá na tua casa. E daí. Na verdade, coloca um medo na cabeça da pessoa, faz uma lavagem de uma forma tão brutal que aí entra como lá no início que a gente tá falando da depressão, né? Exatamente. Joga o medo pra dentro, a pessoa acaba sendo controlada por aquilo e tem impulsos. Isso. Nós negamos que o dízimo é neotestamental aqui? Não. Negamos que existe benefício ao dizimar? Não. Nós só fizemos da forma correta. As pessoas invertem. Eles ensinam... Eu não gosto de falar sobre o que as outras pessoas ensinam, eu gosto de falar do que a Bíblia fala. Mas, infelizmente, vou ter que falar isso agora. As pessoas ensinam de uma forma, como o René acabou de falar, para causar dependência, medo. E essa é a forma que não agrada a Deus. Por quê? Porque essas pessoas às vezes nem recebem. E elas falam, eu tô dando dízimo aí, não vai dar funcionar não. Às vezes não, a maioria das vezes nem recebe. Nem tá recebe. Tudo errado. Porque tá tudo errado. E às vezes Deus até dá, por misericórdia, porque é o nível de fé que ela tá, né? É o nível de fé que ela tá. Mas esse não é o melhor de Deus, não. Esse não é o melhor de Deus, não. E aí, ó, o que acontece? Filipenses capítulo 4. Versículo 16. No versículo 13 é o texto célebre, né? Aqui. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O que é que Paulo estava falando aqui? Que padeceu necessidade, que teve dias difíceis, que às vezes não tinha nem o que comer. Todavia, olha porque nós ofertamos e dizimamos. Versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2. Não que eu esteja procurando ofertas. Desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo. E o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Você consegue perceber a profundidade da atitude deles? Olha só, novamente, versículo 18. Olha que esses homens não deram dinheiro. Olha o que esses homens fizeram. Recebi tudo o que tenho e é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Não uma oferta. Assim, são uma oferta de aroma suave. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Eles não deram dinheiro. Deram uma oferta suave, um sacrifício aceitável. O meu Deus, olha só, a consequência. Você consegue perceber que de uma forma intencional, eu estou falando da consequência do dar agora, porque primeiro você precisa se tornar um dizimista. Primeiro você precisa se tornar um ofertante, para que depois você possa colher do ato. Porque esses homens não deram dinheiro a Paulo. Eles ofereceram uma oferta, um sacrifício, que chegou a Deus como um aroma suave. Por fazer isso, o versículo 19 foi escrito: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E o nosso Deus e Pai seja glorificado pelos séculos dos séculos. Amém. Porque o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, porque vocês entregaram a Deus uma oferta. Porque vocês entregaram a Deus um sacrifício vivo. E não porque entregaram a Deus dinheiro. E não porque entregaram a Deus um negócio. E não porque fizeram com Deus uma barganha. Mas entregaram a Deus uma oferta. E aí, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. E aí você é suprido, e aí você é próspero, e aí você é abençoado. Por quê? Porque você entregou a Deus um sacrifício, uma oferta agradável. Porque você é, e não porque você está dando. Mas é porque você é.
Porque Deus sonda o coração e não o que você faz. Deus não se move pela quantidade do que você faz, mas pela quantidade do que você é. Exatamente. Cortaram teu microfone. Brincadeira, cara. Muito bom, cara. Nos bastidores aqui acontece cada coisa, pastor, que é demais. Aqui é terrível, eu falo, esse menino não saiu da quinta série, pastor. Ele mutou meu microfone ali, gente. É brincadeira, hein? Pastor, infelizmente eu preciso terminar o episódio, mas eu quero dizer que foi um prazer receber você de novo. Todas as vezes que a gente recebe é uma enxurrada de informação, avalanche, né? Muito de bom, inteligência. Nós vamos ainda pegar mais alguns temas aqui polêmicos para chamar o pastor Frazão. E... Isso que faltou ainda falar sobre entrar na oferta, né? Isso, vai ter que fazer um só de oferta vai depois. Ter que fazer um só de oferta. Não tem jeito. Isso aí. Pastor, muito rapidinho, queria que você desse suas considerações finais para aquela câmera lá, meu filhão. Eu quero agradecer ao convite a vocês de estar aqui e se ainda existe alguma dúvida sobre o benefício de ser dizimista, que você possa perceber o que você está se tornando, para que depois você possa colher aquilo que você espera. Então Deus não vai dar a você aquilo que Ele não tem. Sabe o que Deus pode te dar? Ele pode te dar uma provisão. Por quê? Porque você o entregou honra. Então não entrega a Deus pensando que você vai comprar. Você não vai surpreender Deus pela sua generosidade. Deus vai te surpreender pela generosidade dele quando você entregar a Ele um sacrifício vivo, uma oferta, uma entrega, uma honra. Deus se move por fé. Então, se você quiser ser dizimista, faça pela forma correta. Faça porque Deus te fez um dizimista e não por querer cobrar de Deus algo, como se Deus estivesse te devendo alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Ame primeiro ao Senhor e depois você vai descobrir o que Ele pode fazer por você. Simples assim, muito bom, né? É bom demais, é isso aí. Bom demais. Gente, esse foi o episódio número 85. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de clicar aqui para ser membro, meu filho, porque sua pergunta não tá aqui porque você não é membro, entendeu? Na verdade, o membro já até vem no programa, até, né? O primeiro até o direito já de vir aqui, o membro vem. Tá aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas eles estão lá. É isso mesmo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu recadinho, tudo por quê, minha gente? É necessário. Necessário. É necessário, é isso aí. 1, 2, 3. Necessário. É necessário. Necessário.